E já cá estamos. Mais Boa uma noite, vez. pessoas. O Sensi Divergente está de volta. O Sensi. O Sensi. Sensi Divergente. Divergente. Bem-vindos. E hoje temos aqui um convidado que é o Rodrigo. Rodrigo Estiveira, já agora ele tem o segundo nome. Tem É verdade, apelido ele também. tem uma família. E, portanto, Rodrigo, vou começar com uma pergunta que me parece bastante pertinente, que é: quem é o Rodrigo? Quem és tu? Logo a pergunta que fazemos difícil. a toda a gente. E agora é a parte que eu respondi o que é que eu faço e vocês davam-me na cabeça que isso não é o que és tu, não é? Iríamos perguntar certamente mais coisas. Bem, vou dizer... Como é que te defines? Ui, mais uma pergunta difícil, não É é? isso mesmo. Ok, Bem-vindo ao Sensi Divergente. ok, sem aprofundar muito e vocês também não vão me desculpar se eu não for por uma outra corrente, mas Como olha, quiseres, como quiseres. posso-me definir primeiramente com aquilo que eu faço, que sou fisioterapeuta Uhum. e osteopata e há muitas outras coisas que gosto de fazer com que eu me defino, gosto de música, gosto de arte, de pintura, acho que ao fim e ao cabo gosto de artes e acho que é um bocadinho por aí. Não... Acho que vais ter que dar-me uma ajuda maior agora. Então, e o que é que. Então, mas, por exemplo, nas artes, não é? É uma coisa que tu fazes? Gostas de apreciar? Gostas de fazer? É uma coisa a que te dedicas? Se me deres um fim de semana em que eu não tenha nada para fazer, nenhuma obrigação, eu vou ocupar o meu tempo a ouvir música, embora eu não saiba compor, e já comprei muitos instrumentos e gosto de os ter em casa, mas definitivamente não sei compor, não conheço o código, nunca o conheci e acho que não tenho intuição para isso. Pelo menos Podia trabalhá-lo, mas não é uma coisa que me consiga expressar. Sou capaz de ir pintar ou de fazer algum esboço, alguma coisa, sou capaz de ir ler, ou também vejo muita animação japonesa se me deres tempo para ver. E, Gosto. e novelas coreanas. E novelas coreanas, adoro. É verdade. Mas isso é o meu momento em que eu vou derreter o meu cérebro. É a altura, eu chamo-lhe isso mesmo. Esse é o tempo do zoom out. O zoom out é quando eu saio da esfera e vou derreter o cérebro a ver novelas sul-coreanas ou animação japonesa. Olha que É assim engraçado. que eu faço. Confesso a minha Portanto- ignorância, porque novelas sul-coreanas eu nunca. Pronto, Está a não- crescer. Os sul-coreanos são muito bons a fazer novelas. É verdade. Novelas e filmes, porque aquela receita que tu tens dos filmes americanos aos filmes ocidentais, tu já viste tantas vezes aquele tipo de receita que tu já sabes tudo o que é que vai acontecer. Pois, já conseguimos prever, é verdade. Os sul-coreanos é tudo novo. Mas eles fazem e a gente faz. O quê? O que é isto, pá? Ou seja, Não são é- altamente surpreendentes. E depois tem outra coisa nas novelas. Tu consegues ter uma relação. Imagina o casal central na novela, do princípio até ao fim, e que são, imagina, tens 24 episódios ou 25 episódios, e em nenhuma altura eles não têm relações sexuais. Ou seja, a relação amorosa ali não precisa de sexo. Não. É Há um- transcendente. Ok. Podes ver um beijo, estás a ver? E tu como espectador, nem sequer precisas daquilo, de vê-los ali enrolados e ver aquela salganhada toda. Que... Sim, para perceber que até pode acontecer, não é? Exato, até é mais interessante desse aspecto. Tu não precisas daquilo e nem sequer exiges, porque aquilo está tão bem montado, está tão bem feito. Não faz falta esse apetrecho. Não, não. Ok. Portanto, então, e fisioterapeuta e osteopata, o que é Sim. que te levou por aí? O que é que te fez querer fazer essas coisas e fazer parte de ti? Pá, Que elas fizessem parte de ti. Sim, de certa forma eu fazia desporto, na altura fazia ginástica, quando ouvi falar de fisioterapia pela primeira vez e estava numa altura decisiva, eu não sabia o que é que havia de fazer, não tinha ideia nenhuma. Epá, e foi daquelas coisas quase intuitivas. Aquilo apareceu-me ali, para alguém me falou naquilo, por acaso foi uma amiga minha, a Vera Botão, falou-me de fisioterapia. Olá, Vera. Um beijinho para a Vera. Se ela estiver a ouvir, Isto é uma claro, tradição. sim. Sempre que Sim. falamos de alguém, damos um Claro, beijinho. beijinho, Vera Botão. Ela falou-me de fisioterapia, entretanto, quando foi nas escolhas do curso, eu pus fisioterapia e consegui. E na altura foi difícil, pronto, que havia estes números clausos e fiquei muito contente quando entrei. Fiz o curso e a partir daí sentia que tinha que continuar a buscar mais qualquer coisa e busquei a osteopatia. E daí depois fez mais 6 anos de curso de osteopatia e foi um bocadinho aí que liguei as duas coisas. Eu precisava daquele link, eu sentia que necessitava de um bocadinho daquele link para... Ainda não fechei o meu círculo, mas preencheu ali uma parte que eu queria. Ok. Então, e, por exemplo, tens uma área específica de atuação, uma coisa que gostes mais de fazer dentro
dessas duas, da osteopatia ou da fisioterapia, sei lá, uma reabilitação de, É por neste... exemplo. Se quiseres, Sim. podes virar o microfone, Sim. podes Sim. estar à vontade. Olhar Ok, para ok. ela, por exemplo. Eu vou tentar rodear-me também. Ele centrar-me está aqui. preparado para tu fazeres isso. Olha lá, Sim. olha lá. Ok. Podes virar. Neste momento eu tive uma área específica, trabalhei na maternidade Alfredo da Costa e trabalhei Ah. com bebés prematuros. Tá. Tive lá 11 anos. Foram 11 anos em que estive muito, muito, muito centrado na neonatologia. Não trabalho agora na neonatologia porque saí do hospital, mas continuo a trabalhar com bebés em desenvolvimento, com questões relacionadas com o desenvolvimento, mas também estou-me a dedicar um bocadinho à escoliose, com adolescentes e não só. E depois tem toda aquela gama de os problemas que os adultos têm crónicos, que é a lombalgia, que ocupa para aí 50% dos meus casos, lombalgias, outros problemas esqueléticos. Não faço aquela reabilitação fiz uma fratura ou fiz uma ruptura de ligamentos e estou a fazer reabilitação, não faço. A minha abordagem é uma abordagem mais para situações crónicas agudas, mas não a reabilitação em si. Não Ok. foi aí que enverdei. Olha, como é que os portugueses estão a dar mais cabo do seu corpo, do seu dia a dia? Sim. O que é que nós fazemos muito bem que não devíamos? Eu acho que o que fazemos mal e que não devíamos é trabalhar. Não, Ouviram? É mesmo. Está gravado Escutaram? para sempre. Ele disse isto. Acho que ainda estamos naquele modelo de era industrial em que de Certo. repente temos pessoas a fazer trabalhos É continuam isso. sempre monótonos em secretária, Diz-lhes, Rodrigo. Diz-lhes. em trabalho em secretária, trabalho das 9 às 5, quase naquele padrão fechado, pessoas que ficam muito tempo sentadas, não se levantam, não saem. Aliás, tenho dois tipos de. Toda a gente tem queixas ao final, no decorrer da vida, toda a gente. Pois, Agora- com certeza. Aquelas que tiveram um trabalho em pé ou mais ativo ou físico têm queixas musculares, têm, claro, o corpo dá sempre de si porque está em envelhecimento, não é? Há sempre Uhum. alterações. Sim. Agora, quem trabalhou sentado em escritório ou fez um trabalho mais sedentário tem problemas degenerativos, ou seja, tem hérnias discais, tem outras patologias mais chatas do foro esquelético que não aquelas que trabalharam. Eu estou a dizer isto, não está suportado, ok? Isto é aquilo que eu tenho vindo É a experiência, trabalhar não há é? 15 Ok. anos. É empírico. É empírico. Ok? Mas é essa noção que eu tenho tido até agora. Eu acho que o É que- trabalho em si é que tem estragado tudo. Pois. E depois é assim, Trabalhar faz mal, pessoas. assim, se tu fores, Já por chega. exemplo, vais, Parem de trabalhar. coitadas, e aí é que está, tu depois tens que ganhar dinheiro, não é? E depois vendes alma ao diabo. Exato. Exato, a malta, Vendes o as teu pessoas corpo. vendem, Vendes a alma ao exatamente, diabo vendem para a ter dinheiro. saúde, no fundo, não é? Porque tu vais, por exemplo, vais a comunidades mais. Imagina que vais para a África, uns anos mais interiores, porque também tens a África cosmopolita. Atenção, nem toda a gente. Existem cidades em Pois. África tal como na Europa. Ou vais para a América do Sul, mais para o interior, epá, e tu vês que as pessoas trabalham para comer, obviamente, mas são fisicamente ativas, fazem trabalhos de força, de carga. Epá, e não se queixam com dores nas O corpo costas. não- acompanha. Sim, Pois. desde Está pronto. criança. Tens crianças a carregar com baldes de água Certo. e fazem com orgulho, sabes? Não é uma imposição, porque toda a gente o faz. Não é trabalhos forçados. Não, a minha filha dás-lhe um saco das compras, a minha filha diz, pai, isto não é justo. Diz-me assim, ele disse isto com 5 anos, vê lá, não é justo, pai. Mas porquê? Porque ela não vê mais ninguém a fazer isso, não é? Então não... Ah, portanto, ela estava a reclamar contigo do facto de tu não agires em conformidade com os restantes que ela Exatamente, conhece. porque imagina, eu quero lhe dar uma, digamos, uma educação à minha maneira, eu quero moldá-la, não é? Eu sou o ditador que lá está em casa, obviamente. Então, se ela confiou em mim para nascer no meu seio, ele tem que Se confiar na nasceste minha neste educação. reino. Exatamente, então eu faço aquilo que eu acredito. Então quando lhe dou um saco para a mão, é mesmo, agora quero que a minha filha trabalhe para ser dura e para enfrentar e usar o corpo. Percebes? Claro. Pode até ser totalmente errado, mas é aquilo que eu acredito. Sim, claro. E ela diz-me que isto não é justo, porquê? Porque ela não vê mais nenhuma criança a fazer isso na rua. Porque se fores para a Amazónia ou para a África, a criança nem te pergunta. Aliás, a criança é a primeira a querer ajudar. Ela participa e pronto, não é? Sim, pois, porque vem naquele contexto, é assim que se faz. Ou seja, a minha filha não tenta moldar o pai, ela deveria tentar ela poderia gostar de moldar se houvesse mais crianças com a idade dela a fazer o mesmo. Pois, E o que eu acreditava que ela moldava-me a mim.
Então, e que educação é essa? Porque isso foi muito interessante, dizer, eu quero educar a minha filha à minha maneira. Não, porque vivendo numa sociedade, lá está, como vivemos, em que toda a gente tem... Ou seja, há um padrão, não é? Toda a gente tem, mas há um padrão onde as pessoas tendem, não é, a corresponder à norma. Porque quem está fora da norma é complicado. Como é que tu automaticamente decides? Não, é a minha forma. Epá, eu, de certa forma, é como eu estava a dizer, ela confiou a mim, entre aspas, se acharmos que ela escolheu os pais, ela confiou em mim. E eu, assim, como pai, claro, eu vou querer o melhor para ela Com certeza que sim. e fiz um plano daquilo que eu achava que seria dar-lhe umas boas bases, não é? Fizeste um plano? Entre aspas. Espera aí, este pai fez um Este plano. pai fez um Mas plano? Que é isto? Um pai que pensa na educação. Mas que é isto? Então não entregaste a tua filha à escola pública e disseste, tomem lá. Como é que tu fizeste um plano? Eu pensava que eu ia ir ao contrário. Não ia ser valorizado por isso. Pensavas que ia... Não, estamos não. a Estamos validar-te mesmo, não, brutalmente. estamos obviamente a brincar, mas a educação. Eu Certo. pensei no que é que eu quero. E isso é altamente É responsável, não é? E valorizável. consciente. Obrigado, Fogo. fico Pá, satisfeito. obrigado a ti. Porque é mais um ser humano que vem para este planeta. E um para- beijinho à filha do Rodrigo, Sim, um beijinho que grande. carrega sacos, mas eu acho que ela Pouco- vai aprender muito pouco com pesados. isso. Está aqui um bom pai, hein? Aproveita. Beijinhos. De qualquer maneira, tenho que mandar beijinhos à Sandra Spencer. Aqui está. Porque- Sandra, Beijinho. Sandra também, Porque beijinho. não foi o meu plano, isto é uma coisa É, também. é uma equipa. É conjunto, Com isto é uma certeza. coisa também concertada com a mãe, porque assim, também tenho algumas ideias que não são lá muito boas e é bom às vezes ter alguém para pôr algum travão. É experimentalista. É. Também é a única filha, assim, eu tenho sempre um modelo que o meu pai me entregou, não é? E eu fui capaz de filtrar ali muitas coisas boas que ele teve e de implementar algumas fantasias minhas também, coisas que eu acredito Certo. que possam funcionar. Agora, modificações que eu tenha feito. Mas eu acreditei, por exemplo, que seria interessante a minha filha ser carregada num pano africano durante toda a infância dela. Que foi o que eu fiz, aprendi a usar o pano africano. Nunca tive um carrinho de bebê, aliás. Às vezes via as pessoas carregarem os carros de bebés para todo lado. Sim, e carregados com. Às vezes já vi com compras. Sim, trazem a criança ao colo e metem compras no carro. Sim, Isto como se andassem acontece- sempre com o carrinho das compras da E loja. depois era aquela situação que eu ouvia muitas vezes, porque as pessoas tinham. O carro era tão complexo que. Ui, pôr no que carro. por imagina, trazer o carro, desmontá-lo todo e pôr na bagageira. Sim. Depois sair no sítio que vão passear, desmontar todo e pôr o bebê lá dentro. Depois vice-versa. Aquilo era tão complexo que os pais nem saíam de casa. E eu ouvia isto na maternidade. É verdade. Sério, porque eram. Certo. Pois. E então aquilo foi a primeira coisa que, pá, e para mim resultou muito bem. Eu cheguei a levar lenha para a minha casa com o filho às costas. Porquê? Porque ela precisava dormir. Perfeito. E é assim que se faz em África. Quer dizer, a criança não vais deixá-la num lado qualquer. Pões, amarras e ela E é fica assim ali. que se faz na natureza, não é? De forma geral. Os Sem primatas, falar por que- exemplo, Sim. os filhos agarram-se à mãe e pronto, olha, estás aí, Estou sempre estás. com ela. Então vamos a isso. Epá, e aquilo também Vamos foi subir árvores. se eu senti que havia uma vinculação maior, quer dizer, a minha filha Claro. estava É comigo isso e estava mesmo. com a mãe, isso foi a primeira coisa. A segunda, acreditei que isto no sentido de quereres dar-lhe um código. Quanto mais códigos lhe entregares, mais estímulo intelectual que lhe podes dar. Eu não sei música, não lhe consegui entregar código musical, mas, por exemplo, comecei a falar inglês com ela desde que ela era bebê. Por exemplo, a minha filha agora é bilingue, Certo. fala fluentemente inglês. Eu não falo português com ela, por exemplo. Isso foi outra coisa que no início não foi muito bem recebida. No início não foi muito bem recebida, mas agora que falo inglês já é bem recebida, que é interessante. não é? Claro. Sim. Eu só Como sou louco, resultou, eu só sou louco antes das coisas acontecerem. Portanto, isto foi a outro desvair. Outra coisa horrível, isto é engraçado, esta história, isto que eu fiz também. conta-nos tudo. Porque há coisa de 5 anos deixei de ter canais de televisão em casa. Não há televisão na casa. Calma, Nice. calma, não há Não canais de televisão. Há televisão, mas não há canais. Porque tenho o computador ligado Há monitor. à televisão e vejo só a internet. Ora Coisa bem. que agora dizem que quem não vê televisão já é uma fantasia de uma pessoa intelectual. És Quer hipster. dizer, exatamente. És bué da Quer vintage. dizer, antes as pessoas queixavam-se que as pessoas ficaram muito tempo agarradas à televisão, mas quando tu deixas a televisão és chamado de intelectual
porque já não Exato. vês televisão. Que grande intelectualoide que agora não vê os pimbas ao domingo à tarde. Não Isto é vês, não engraçado. fez a festa à tarde em Vila Nova de Cerveira e não sei o quê. Mas pronto, mas é isto, não, Sim. não tem publicidade, aquela publicidade normal, não sou injetado com publicidade. Certo. Epá, vejo os jornais na mesma, tenho ali 3 jornais que sigo, vejo os tabloides, corro aquilo tudo, fico mais ou menos informado, se houver um tema que me interessa vou ver, em 10 minutos está tudo visto, coisa que se tivesse o telejornal tinha que estar a acompanhar aquilo uma hora inteira. Desgraças. Se não Para fosse, não se não veres fosse a nada. falar do Sporting aquele tempo todo ou do Benfica, que depois tens uma notícia que queres ver, que guardam para o final Que é para importante. teres de papar aquilo tudo. É a única importante para nós, não é? Sim, quando as pessoas já estão a levantar a mesa. O resto é a Portanto, já manutenção da elite. Sim, podes pensar. Ou então, não penso tanto assim, mas eles oferecem aquilo que eles acreditam que o público quer para poder vender o espaço televisivo, não é? Aquilo é um negócio. Mas poupou muito tempo fazer isso. Outra coisa para ela é aquilo que tínhamos falado também, que é o couchsurfing, é o trazer pessoas lá para casa, porque ela. Isso é fundamental nesta conversa que temos contigo. Uhum. Porque Explica-nos bem o que é isso. ela habituou-se desde sempre. Pronto, ok. Couchsurfing é uma plataforma online em que eu abro a minha casa às pessoas que querem dormir lá, dormir no sofá. As pessoas que vêm cá vêm porque querem visitar Lisboa e querem visitar Setúbal. E eu aceito ou não a proposta deles ficarem lá em casa. O que é certo é que desde 2009, desde que eu entrei, a história nasceu em 2011, mas já foi antes. Porque eu sempre quis, quando tive uma casa, eu pensava que todos os meus amigos iam lá todos os dias e aquilo iam ser festas todos os dias. Ora bem. Epá, não aconteceu. Aquilo para mim foi frustrante. Portanto, estás a viver Ok. a tua fantasia Sim, de pá, eu comunidade. pensei que fosse de mim ou uma coisa assim, mas não. E depois às As tantas pessoas gostavam a mesma de ti, não iam, era a tua não casa. era a minha casa. Eu pensava que isso ia acontecer. E então pensei, falei com a Sandra na altura, vamos entrar no Couchsurfing, ouvi falar daquilo. E começámos a receber pessoas. E até agora temos recebido sempre lá gente. E há muito. Não conheço ninguém Todo o mundo. de todo o mundo. Isso é que é fantástico. Não conheço ninguém dos meus amigos que o faça. E todos me dizem, então, mas que estranhos na tua casa, não te vão roubar, não te vão molestar ou fazer mal. E tens uma filha, estás a ver? Uma filha. Sim, a imaginação logo extrema. Sim. Então o que é certo, o máximo que me aconteceu, e já foram quase 100 pessoas. Comeram-te um iogurte. Não, Tinha o teu nome. Quem comeu o meu era um iogurte? escândalo. Só aconteceram 2 coisas. Tive que tirar um penso higiênico usado na sanita e desapareceu uma máquina de barbear, ok? Pronto. Em 100 pessoas, isso não é nada. Eu já tive É verdade. um mágico que me fez espetáculo de magia em casa. Tive pessoas a contar histórias. Tive uma russa a falar-me de. Já perceberam porque é que ele está cá hoje? É só isto. Agora é só subir. É só subir. Uma russa homossexual a falar-me da perseguição na Rússia. Ou seja, Isso é espetacular. trazem uma rapariga da Palestina que por acaso ela esteve num outro projeto de voluntariado, mas que justamente, aliás, enquanto ela estava lá, estava-se a dar as manifestações e ela sabia que estavam palestinos a serem mortos Certo. nessa altura, percebes? Mas assim, o mundo vem até ti e o mundo traz-te as vivências deles. E isso é muito interessante. E a minha filha está a viver com aquilo. Eu lembro, por exemplo, uma coisa muito, muito interessante com a Soraya. 2 coisas interessantes. Uma foi com um casal que lá teve, da Alemanha, que vieram com o bebê, estiveram lá quase 2 semanas. E ela ainda hoje se lembra de ver o bebê. O bebê tinha 9 meses, vê lá. É um casal que Uau. ficou lá aquele tempo todo. E ela lembra-se daquele bebê que ela gostou mesmo de ter a criança ali. Outra situação foi um japonês, e os japoneses são espetaculares. Um japonês que eu estava-lhe a ajudar a trazer as coisas, carregar as coisas cá para cima, para a minha casa, eu moro no 3º andar. E quando eu cheguei lá, deparo-me com esta visão. O japonês estático em pé, sem se mexer na sala, completamente estático, parado, e a minha filha a abraçar-se ao japonês nas pernas, a chamar-lhe a recebê-lo. atenção. Ok. E quando eu cheguei à sala, que é ele que está a vira-se acontecer? para mim e diz assim: posso tocar na tua filha? E Pois. disse: mas claro que podes. A partir daí abaixou-se, abraçou, fez tudo aquilo que seria normal fazer. Mas o homem esteve à minha espera Certo. em casa, sem se mexer, até que eu lhe desse autorização para mexer na minha filha. Portanto, não é perigoso. Não considero que seja perigoso. Nomeadamente, lá está, porque estavas a falar dos comentários. Isso não é perigoso, e agora os estranhos na tua casa e a tua filha. Afinal de contas, ela até abraça.
Sim, Não Os é? japoneses não, nas não é pernas. perigoso a minha filha, não Durante tem 3 lá uma horas. placa a dizer cuidado com a filha. Cuidado com a filha, porque ela fala todas as línguas. Sim. Mas esta coisa dos estranhos, por exemplo, é claro, o céu e o inferno estão na cabeça de cada um, não é? Com certeza. As pessoas são uma caixa de Acredito surpresas. nisso. Epá, eu tenho que confiar nos meus instintos. Eu dou as chaves de casa às pessoas que lá vão. Pá, nunca aconteceu nada até agora. Eu quero acreditar que há mais pessoas boas do que más. Eu sou desconfiado. Eu confesso que sou desconfiado a quem tenta entrar dentro da minha vida, daquele círculo mais privado. Ok. Mas não sou desconfiado ao abrir a casa. Isto pode parecer paradoxal. Ainda estou a tentar perceber porque é que eu faço isto. Mas Para Porque ti. porque uma Para coisa ti é és isso, tu, não é? outra coisa é uma casa. Claro. Uma coisa és tu, o teu interior, outra coisa é uma casa que é uma coisa externa. meu. embora a casa é o teu castelo. Pois é. É o Sim. teu refúgio. Percebes? Se calhar tu queres guardar o que está aí dentro, pronto, Provavelmente. para ti. Mas o que Chega. é certo é que fico mesmo satisfeito de receber as pessoas, ok? Porque Maravilha. aquilo tem sido espetacular para todos. Até agora não tenho nada a dizer. Perigo, crianças fofinhas e sociáveis, disse a Alexandra Sim. Vieira. Tens de pôr uma placa. Exato. Cuidado, aqui há Portanto, pessoas que abraçam as pernas durante 3 É horas. verdade. Portanto, há pessoas que demonstram as emoções e dão carinho às Sim, outras, os não é? japoneses Sim. são muito fechados nesse aspecto. Ah, sabemos, não é? são super educados. Uhum. E tive o Masaki que estive lá com. Porque esse aí. Um abraço. Masaki. Um abraço nas pernas. Um abraço nas... O Mas... Como a Soraya. Podes verdade. mexer, Masaki. Por acaso, o Masaki foi engraçado que o Masaki tentou fazer uma viagem de bicicleta desde a Turquia até o Japão. 23 anos. Uau. Só que a bicicleta foi roubada Eish, Oh. na Turquia. Exato. Foi logo no início. Foi logo na Turquia, É. claro. Portanto, no ponto de partida. É, mas eles são super educados e o que eu ia dizer é que ele confessou-me com alguma tristeza que quando liga para os pais, ele estava a viajar pelo mundo inteiro, liga para casa, o pai nem sequer vem falar ao telefone, manda um olá pela mãe, Certo. falam para aí 3 minutos ou 4 minutos e a mãe não lhe diz que epá, eu amo-te muito ou tenho cuidado, não sei o quê. É muito rígido, pá, ali um modelo de educação ali muito... Sim, Isto não é como o nosso, percebes? não. Pá, e isso eu não consigo ver isso nas novelas sul-coreanas, neste Exato. caso, ou nos desenhos animados. Mas é interessante as pessoas virem para cá e contarem este tipo de situações, porque toda a gente ama, toda a gente tem medo da morte, mas estes modelos são diferentes de país para país. Sim. A forma São- como agem, não é? Uns com os outros e se Sim. relacionam. Somos todos iguais, mas a parte cultural Molda-nos O muito. software que está lá, não é? muda muito. Olha, histórias de topo, experiências magníficas dessa tua forma de acolher pessoas na tua casa. O que é que ficou aqui na tua memória? É pá, olha, por exemplo, a Nancy do Peru. Olá, Nancy. Olá, Nancy. A Olá Nancy- para o Peru. A Nancy agarrei. Bezos. Agarrei na Nancy e levei ali ao Open Day da Adão. Pronto. Ah, Um beijinho para a Adal a também. Nancy adorou a Adão. E pá, cheguei lá, olha, Nancy, É isto. isto é assim, agora estás por tua conta. Boa sorte. Disse-lhe, olha, só não saias do perímetro, vais-me encontrar em algum sítio porque eu não vou tomar conta de ti. Exato. Claro. Então saí, deixei a Nancy ficou curtindo a cena dela, eu fico a curtir a minha, depois ela lá depois foi ter comigo e estivemos juntos outra vez, não sei o quê, mas foi interessante isto, porque as pessoas vêm, depois eu arremesso-as contra aos meus amigos e é como se nós andássemos aí a conviver com eles. Claro, então é uma experiência completa, Sim, não é? epá, isto é a parte mais gira, trazer as pessoas e torná-las e juntá-las ao grupo. Afinal, tu levas essas pessoas a conhecer zonas aqui à Quando- volta, não é? Quando eu posso, sim. Sempre que quando eu posso, sim. possas. Claro. Exatamente. E as pessoas, quais são os feedbacks que as pessoas dão? Sobre, por exemplo, a zona, Sim. especificamente, Uhum. o país, as pessoas, a cultura, a comida. Olha, tive agora a Lenor. Olá, Lenor. Olá. A Isto Lenor, hoje vai ser só assim. Eu vou pôr a minha mão assim em automático. a Lenor foi voluntária na minha casa porque eu criei um projeto de voluntariado internacional. Reparem nisto que este homem fez. Queres desvendar? Ok, então é assim. Vamos a isto. Pronto. Coisas da vida, não é? Chegou um ponto que houve um afastamento. Houve um afastamento. Não perdi a amizade, não perdemos a amizade, mas houve um afastamento com a mãe da minha filha. Continuamos muito amigos, mesmo Amigável. tem que se dizer. Obrigada. Mas eu fiquei. Em nome da Soraya. Em nome da Soraya, sim, sim. claro. Eu fiquei partilhámos a guarda da Soraya e o que é certo é que como eu tenho uns horários que não são horários de fábrica, não tenho dificuldade em buscar a minha filha à escola e pronto, e fazer tudo o que é suposto um progenitor fazer.
O que é certo é que se eu não criasse um projeto de voluntariado, que foi o que eu fiz, um projeto de voluntariado internacional para amas, para ter uma ama ou uma voluntária para me ajudar com a minha filha, Reparem nisto. eu perdia a capacidade de ter a minha filha em casa. Eu não ia ter sequer capacidade para ter a minha filha comigo. Apanharam o que ele disse Então foi. por uma necessidade do dia-a-dia básico dele, como pai, entre aspas, solteiro e trabalhador. Ele criou um projeto internacional para acolher amas que o ajudam no dia-a-dia a cuidar da Soraya. Que é isso que tem estado a acontecer. E foi uma coisa espetacular. Tem sido até agora um projeto espetacular. Elas falam inglês, porque é bom, porque eu era o único veículo transmissor da Certo. língua estrangeira para a Soraya. Pois agora a Soraya fala o inglês desde pequenina, não é? Falo desde Percebe pequenina, tudo Com certeza. perfeitamente. E, Magnífico. E tentado acolher estas pessoas, porque estas pessoas vêm cá. Isso é uma excelente ideia. Sim. É um nanny BNB. Sim, porque Não, assim, é uma troca. e mesmo a questão da língua. Claro que sim, claro que É sim. uma troca por troca, porque assim, eu ofereço-lhes uma casa e comida, não é? Pois. Ou seja, dou-lhes uma base e elas exploram Lisboa, exploram os arredores. Tem pessoas que já vieram, têm o seu trabalho online, porque trabalham através da internet. Aí está. São os chamados nómadas digitais Magnífico. e dão-me uma ajuda 3 horas por dia. Com a Soraya, que para mim é espetacular. Isto para dizer que tive uma rapariga, a Lenora, que é americana, que é da Oregon. Ela teve cá connosco, 18 anos. Ela, a primeira vez que saiu dos Estados Unidos, veio para a Europa e depois ficou na minha casa durante Pumba. 2 meses. Pá, ele veio ao Algarve, levei a Adão outra vez ao Open Day. Ela adorou o Adão. Juro, ela amou o Adão. É loucura, uma pá. coisa é claro. loucura. Ela diz que não viu fogo. aquilo em mais lado nenhum. E o que ela achou engraçado no Barreiro, vou dizer isto, pá, vejam só isto. Boa. Atenção. A Lenora achou espetacular ver roupa estendida no estendal Isto do é- parte de fora. Sim, vocês têm roupa estendida. Eu nunca pensei numa coisa Mas não destas. levam roupa? Porque eles têm todos máquinas de Secar. secar. Não. A partir do primeiro andar, não. Estás a dizer, coisas que eu nunca. Sim, mas o que é que. Assim, nunca pusemos em causa, não é? Exato, ela pá, tem uma coisa para te dizer, assim, mas o quê? Eu imaginava assim uma coisa. Certo. Eu tirei-me esta fotografia aqui numa casa aqui ao pé, com roupa no estendal, depois no Instagram logo, toda contente. Espetacular. Estás a ver? E são detalhes Pois. deliciosos que nós vivemos no nosso dia-a-dia e que já não tomamos atenção, não é? Parece que Sim. não está na nossa consciência por ser tão corriqueiro. Claro. E é tão especial. Há tantas coisas especiais que nos rodeiam. Sim. E Estender a roupa. Uau! e ela Desde apontou pequeninos. isso. Sim. Sim. Mas para uma, Sim, para para uma nós. jovem Sim. do Oregon, Sim. ela Dos disse, mas o que é Oregon. isto? Roupa na... Mas o que é isto? A roupa no No estendal. final é vá lá. espetacular. Olha, experiências das nanis. Pois é, Ah. e consegues ter sempre Qual é o o teu impacto? tempo enquanto pai, não é? Sim. Portanto, suprido por elas, ou seja, nas semanas ou na altura que estás Sim. com a Soraya, não é? Que está à tua responsabilidade, tens sempre visita. O que aconteceu até agora é que isto foi tão interessante porque a Sandra, por exemplo, começou a trabalhar por turnos e os turnos, isto é o dia a dia, isto é a nossa vida. Os turnos obrigaram-no, porque como ela tem que entrar às 7 da manhã e tem um turno da tarde, quando tem os turnos da manhã nem sequer pode estar com a Soraya porque teria que acordar às 5 e tal da manhã ou assim para começar o dia a dia. Quando tem os turnos da tarde não pode ficar porque não pode adormecer, não tem com quem vai buscar à escola. E a vida obrigou a Sandra a disponibilizar do seu tempo que teria que dar para ela para poder trabalhar, e eu, como criou as melhores condições dos dois, eu tenho estado com a Soraya praticamente sempre desde os últimos 5 meses. Ou seja, já quase nem é partilhado porque a maior parte do tempo ela está efetivamente comigo e com a ama. Não é uma coisa que eu desejo, obviamente, porque a mãe faz muita falta. Claro. Fundamentalmente, senão, Claro que sim. são dois. Só que é como a vida nos está a obrigar a fazer isto. E este projeto foi aqui uma rede de salva. Ou seja, esta nova forma de nos mexermos e de nos movermos através do mundo, não é? Está a tornar-nos muito mais próximos uns dos outros. Parece que não, porque o telejornal comercializa violência, para nós termos medo, mas afinal não. Afinal há pessoas de outros países que viajam para o nosso, para outros, para Claro. nos ajudar no nosso dia-a-dia. Isto é espetacular. Isto é fabuloso. Aliás, isso é uma ideia genial. Até, e aqui, para já, o facto de tu poderes, não é, ter a Soraya contigo e teres esta forma
de agir, Certo. esta à vontade, porque isto passa para ela também, não é? Claro. Por outro lado, isto é uma excelente ideia para outras pessoas, pá, não quer dizer que Certo. necessariamente da mesma ideia ou da mesma forma, mas para outras pessoas que às vezes estão bastante, Sim. têm dificuldade em gerir as suas próprias vidas, até financeiramente, não é? Portanto, porque com certeza que se por um lado, lá está, tu dás abrigo, provavelmente as pessoas estão Sim. contigo, comem ou alimentação, e consegues, não é, fazer face à tua necessidade. E isso é genial. Sim, a minha necessidade, que, embora isto não é, eu não acredito que isto seja um modelo de futuro, não deverá ser. Não. Isto não substitui o que se passa numa família, Claro. ou, quer dizer, ou mesmo neste modelo de família separada, mas é uma família na mesma. Mesmo que sejam casas Sempre, diferentes, eu será continuo a sempre. acreditar que é uma família. Sim. Por exemplo, eu continuo, mais ou menos uma vez por mês ou uma vez em 2 meses, nós juntamos os três, estamos separados. O amor terminou, o amor, o tal amor, Casal, o amor, casal não é? terminou, Amor romântico, romântico. não é? mas saímos os três uma vez em cada 2 meses para em família. E por que não? E por que não? Temos uma pergunta para ti, Isso é. Ui. da Susana Campos Rebocho. Um beijinho. Olá, Susana. E a pergunta é: como é que a Soraya reage quando a ama sai para ser substituída por outra? Como é que este vínculo é trabalhado? Essa é uma pergunta muito inteligente mesmo. Olha, Boa, boa. Olha, Susana, olha. Eu pensei nisso The brains. quando criei o projeto. Era justamente esse o meu medo. Ela ter pessoas a entrar e sair, ela vincular-se e desvincular-se. O que é certo é que eu acredito não ter visto até agora que tenha ficado, que ela resolvesse mal isso, ok? Eu acredito, porque não é a minha área, mas não senti que houvesse mudança de comportamento em relação à Soraya, que podia haver quando houvesse uma segunda ama. Quando aparecesse a segunda, ela reagisse menos e a distanciasse. Certo. Ela nunca deixou de se distanciar. O WhatsApp possibilitou, nós de vez em quando fazemos umas brincadeiras, fazemos uns vídeos, mandamos às amas que passaram por nós, que estão desde o ano passado. Ou seja, elas não desapareceram de repente do mapa, ela sabe que elas existem e nós temos um mapa mundo na cozinha. Cada pessoa que passa por lá põe um pino amarelo. Ou seja, ela sabe onde é que ela está, sabe que elas existem, não é uma Certo. coisa que aparece lá e Uau. desaparece. Portanto, isso, Ela conseguiu perceber que aquelas pessoas são temporárias sim. e que estão a passear pelo Sim. mundo e que durante um momento Se partilham calhar tempo com também ela. relativamente ao outro projeto, ou eles não são concomitantes, não São concomitantes, é Às verdade. vezes ele tem a casa cheia de Já. camões. estrangeirada. Mas olha, respondendo E como? à Susana, não é? Sim, continua por favor. Eu acho que isto afeta-me mais a mim do que a ela, do que a Soraya. Certo. Porque, veja lá, não interpretem isto mal que eu vou dizer. Não. Mas está ali uma pessoa, lá em casa, que está a cuidar da minha filha, não é? E há uma interajuda. Eu cozinho para eles e às vezes a ama cozinha para nós. Eu chamo-lhe ajuda. Às vezes, quando mando mensagens, diz assim: olha, hoje não vou conseguir chegar a horas, ajuda-me a sobreviver. A sobreviver é tipo fazer uma sopa, qualquer coisa assim rápida porque vou chegar tarde, ou guardar Claro. um bocadinho de comida que fizeram. Isto que eu vou dizer, não interpretem mal, eu só não durmo com as amas que lá estão. Claro. Porque sem querer aquilo funciona como uma família. Pá, é Sim. normal, Eu é não- uma comunidade. Sim. Sim. Exatamente, e às tantas o problema tem sido comigo com os vínculos com as pessoas e não com a minha filha, é interessante. Que eu vou trabalhando no também. fundo, amigos, amigas que tu crias, não é? Portanto, e Sim, depois não, elas vão certo. embora. E é uma equipa, é uma sinergia Sim. que está ali a ser feita. E quer queiramos, quer não, quando a pessoa está a conviver o mesmo espaço, há ali uma Claro, complicidade que se cria. E eu não sabia, Claro. eu não sabia que isso existia. Porque eu pensava, olha, é como o Couchsurfing, vai lá 2 noites, que diz que ela é muito gira e não Até à sei o quê, próxima, até e já. sai. Mas não, quando estás 2 meses com aquela pessoa, tu partilhas do cansaço dela, ela partilha do teu cansaço, conversa sobre às vezes coisas íntimas. É isso. Ah, É isso. Se calhar Sim. acontecem Sim. ali Sim. conversas pá, em momentos mais, pronto, mais íntimos, não é no sentido romântico, íntimos de abertura Partilha, humana. não é? Exatamente, Não é? nós Partilha. somos seres humanos, obviamente. De maior Certíssimo. abertura, É isso proximidade. Obviamente que eu tenho o meu papel ali, não é? Que sou o anfitrião e ela tem um papel definido como ama. Isso talvez faça com que a relação não se desenvolva de outro sentido, que está muito bem delineado. Mas o que é certo é que há essa componente humana de partilha, de ligações, de laços que acontecem, a vinculação, há uma vinculação diferente que não acontecia com os Couchsurfers. E a minha preocupação com a Soraya
afinal devia ter sido comigo. Entre aspas, não está a acontecer nada de diferente, né? Mas Então, existe a relação do ponto de vista da Soraya, a relação do ponto de vista do Sim. pai, e como é que é a desvinculação do ponto de vista da Nani? Sim. Quando vão embora e dizem, oh meu Deus. para já faz uma festa quando elas vão embora com os meus ora amigos bom. e temos o cuidado de fazer uma festa. Mas eu acredito que. Eu não acredito que, por exemplo, quando sentes alguém com alguma coisa com outra pessoa, eu começo a acreditar que é impossível outra pessoa não estar a sentir mais ou menos a mesma coisa que tu. Não sei explicar isto, portanto eu acredito, claro. que haja também alguma dificuldade e pá, e às vezes há umas lágrimas, há umas coisas assim, obviamente. É um adeus. Exatamente. Já alguma vez houve uma repetição? Não, agora? não, estamos a fazer isto desde outubro, novembro do ano passado. Até agora já estamos 6, 7, 8 meses. Quantas pessoas? Temos a Ana de Madrid. Olá, Ana. Olá. Vamos pôr a mão no ar. A Olivia da Eslováquia, que está nos Açores agora, que vai para a Albufeira. Olá. Temos a Lenora, ok, da Oregon. A Roda, da Palestina. E estamos a ter a Raquel agora, que é da Galiza, que é espanhola. Então 5 pessoas. Esta é a quinta. Magnífico. Sim. Ora, que bom. Elas mandam notícias de vez em quando? Sim, o Facebook permite isso. E Sim, o WhatsApp é muito não, mais rápido. mas trabalhamos mais com eu trabalho mais com o WhatsApp. Um vídeo, por exemplo, houve um dia que, por exemplo, isto é coisas caricatas. A Ana, por exemplo, quando ia deitar garrafas vazias para o lixo, eu costumo amarrotá-lo, tirar o ar todo e fechar com a tampa, não é? Sim. Para que ele ir para ocupar menos espaço. Ela não conseguia fechar a tampa, é como se asfixiasse a garrafa. Epá, e é aquele tipo de coisas. Vais dizer a ela: isso é parva, não é? Estás-te a preocupar com uma garrafa, isso é um ser inanimado. Não, tu não dizes isto, é interessante. Tu aprendes a conviver com pessoas com. Epá, às vezes com comportamentos diferentes, outros pontos de vista diferentes. E aquilo, imagina, até pode ser uma coisa qualquer de infância que viu alguém a afogar-se e está ali, está ali escondido. Sim. Pode ser. Nem vou fazer, nunca faço juízo de valor por razões óbvias, não é? Então o que é que fizemos? Eu e a Soraya pusemos uma garrafa apertada, fechada já com a tampa nela, na sala, e fizemos um vídeo a fazer um salvamento à garrafa e depois soprar e a garrafa inchar e mandámos para a Ana, estás a perceber? Aquilo foi muito giro. É tipo coisas que nós fazemos. E foi terapêutico para ela. Sim, pá, Porque Certamente. a garrafa não morreu. sim, e ela não fica ofendida com isto, né? Porque vamos com Claro. humor, percebes? Usámos aquilo com humor para ela. É esse tipo de coisas que fazemos. Ou seja, vocês acabam por manter, portanto, dentro da possibilidade que hoje a internet nos dá, vocês acabam por manter o contacto com as pessoas, não é? E Sem elas dúvida. convosco. Sem dúvida. Isso com certeza que também para a Soraya aliás, é uma abertura gigante, quer aos outros, às relações humanas, às diferenças culturais, que também estávamos a falar nisso logo no início. Isto deve ser uma miúda espetacular. Vamos ver. Vamos ver. Mas sim, isso aí acho que é aquilo que eu gostaria mais de transmitir para ela. Obviamente que epá, não sei até que ponto ela vai fazer o caminho dela, obviamente, como eu fiz em relação ao meu pai e à minha mãe. Claro. Mas gostava de lhe poder sei lá, eu não sei como é que proporcionar isso. Ela faz com aquilo que eu lhe dou, ela faz o que ela bem entender. Estás a entender? Não é isto. Agora vais ser pianista, embora agora vou-te ali Não. carregas quadro. Não é isto que eu Isto estou a fazer. Estou-lhe a entregar o piano. Estás a perceber? Isto é um piano. Se quiseres, brinca aqui um Diverte. bocadinho. Ou seja, estou-lhe a trazer pessoas para casa. Certo. Ok, isto é aquilo que eu acharia que era bonito para ti, para cresceres. Então estou-lhe a entregar a língua estrangeira, seria mais aquele código que eu lhe queria entregar, mas esta vivência é aquilo que eu acredito que possa ser o futuro. O networking, as sinergias com pessoas. Certo. Porque hoje em dia já não vai ser. É tão estranho, pá. O networking hoje está aplicado ao business. Sim, É só aos negócios. networking é beber um drink e dar um cartão de negócio. Não. Networking é pessoas, pá. Redes sociais são São pessoas. contactos. Sim. Na vida real. Rede social virtual. Facebook, Instagram, YouTube. Rede social real. Na rua. Sim. O meu vizinho, o senhor do autocarro, o homem do talho. Aliás, Networking. E a rede É social. perfeitamente aplicado, meu. Sim, sim. Networking. sim, neste momento a tua rede social é
está pelo mundo, não é? Espalha-se por todo o mundo, não é? Quando hoje em dia tu pegas num telemóvel e ao vivo estás a falar com alguém que está em Brutal. África, ou, por exemplo, tem pessoas na Índia que estão-me a dizer, pá, vou-me deitar agora. E assim, pá, estou a acabar de acordar. Estás a perceber? Exato. E estás a falar ao mesmo tempo que aquela pessoa fica no outro lado do mundo. Quando isto acontece, à distância, isto não é nada, isto é um microsegundo, Nada. quer dizer que a partir de agora a distância acabou. Não há distância. Sim. Não há motivo para estarmos longe. Disseste aquela, Não é? aquela frase há bocado que o teu amigo partilhou. Queres ir por aí um bocadinho? Aquela frase, já não existem viagens. Já não existem viagens épicas. Isto foi com o Matias, que está na Tailândia. Olá, Matias. Grande abraço, Matias. O Matias estava a dizer isto, que ele faz tradução de livros e pode trabalhar é um nómada digital. Pronto, isto é outro Sim. conceito novo que existe agora. É Que mesmo, tens mesmo isto. só precisas de internet, podes trabalhar onde quiseres. E ele escolheu a Tailândia, porquê? Porque recebe o mesmo vencimento, é muito mais barato lá, então tem uma vida muito mais desafogada e está no sítio Ou seja, tropical. com o mesmo vencimento num país mais barato. Exatamente, É só precisa brutal, ter é internet, diferente. percebes? E as Fantástico. pessoas escolhem em função às vezes dos fusos horários, por exemplo, para não ter por exemplo, reuniões e ter que acordar às 4 da manhã para ter uma reunião, porque a reunião é às 9. Pronto, mas estás a Do outro entender. país, exato. E o que ele estava a dizer destes 5 anos de experiência é que isto é a opinião dele, atenção, Uhum. que não há viagens épicas acabaram, porque está tudo descortinado e já há blogs com tudo a explicar tudo o que foi feito, já toda a gente passou por todo lado. Como ir, como Certo. fazer. As pessoas nessas comunidades já estão habituadas a estrangeiros, já têm todas telemóveis, cada vez está a Sim. ficar tudo muito igual. Ou seja, já não há espaço para ver aquela viagem que encontrei uma tribo perdida não sei onde, Queriam-me comer. ou fui a um sítio que eles nem sabiam Já que era um brinco na orelha, uma coisa assim, já acabou. Ele também diz outras coisas, que ele também não acredita que eu teria que perceber um bocadinho isto, também não posso entrar por aqui porque era a opinião dele. Pois. Ele já diz que os projetos de voluntariado ou os voluntariado que as pessoas fazem não têm grande impacto nas comunidades. Eu teria que. Não vale a pena entrar. Sim. Não é? Isto é polémico, mas Sim, embora seja a pessoas- opinião dele, e um dia É pode isto. ser que ele, se ele quiser Ele teria que telefonar, explicar isso. teria que Matias, explicar. podes cá vir, Matias. Mas na Temos realidade arroz. portanto, tendo em conta também a premissa anterior, não é? Das viagens, Sim. sim, ou seja, se estamos todos de alguma forma mais iguais ou temos mais acesso a coisas Sim. semelhantes, naturalmente, se calhar o voluntariado, que era o que tu ias continuar, eu cortei, portanto, Não, continua lá. eu também tenho que cortar. Eu vou, por exemplo, dar um exemplo. Tivemos o Aldo. O Aldo foi para mim das pessoas mais extraordinárias Do que eu tive lá. Couchsurfing. Em Couchsurfing. O Aldo passou lá na nossa casa. De onde? O Aldo é francês, mas é professora de escola primária na Amazónia, na Guiana Francesa. Ok, é um sujeito solteiro, mais ou menos a mesma idade que eu. Características do Aldo. Eu ia caminhar na rua com o Aldo andava extremamente devagar. Sou jovem como eu, mas extremamente devagar, falava pausadamente. Isto era a velocidade da Amazónia. Certo. Ok? Ou seja, eu é que estava com pressa toda. Houve uma situação Certíssimo. qualquer que eu pus a casca de banana no lixo. Assim, mas porquê que puseste a casca de banana no lixo? Porquê que não a tiraste para o chão? A casca de banana é orgânica, é para ir para o chão. Estás a É ver? verdade. Lixo orgânico é para o chão. E outra coisa que ele dizia, que ele, por exemplo, ele começou tinha há 10 anos, neste caso já vai há mais, não é? Mas há 10 anos que começou a dar aulas na Amazónia, junto de comunidades indígenas, e na altura não havia eletricidade, não havia dinheiro. E quando começou a aparecer, a partir do momento em que aparece a eletricidade, começa a ver televisão, começa a ver não sei o quê. E ele diz, isto são palavras dele, a violência e a criminalidade começa a aparecer. Com a televisão e com o dinheiro, as pessoas começam a querer coisas, a ver, a querer obter, a querer consumir. Sim. Começa a haver a inveja. E ele acredita mesmo que isto começou a aparecer porque ele viu que foi mesmo no ponto em que começou a eletricidade, a televisão e Ou seja, esta imagem. Lá está, o marketing começou a atuar, não é? Portanto, Sim, as necessidades começaram a necessidades atacar começaram as pessoas. a Preciso mudar. daquilo, preciso daquilo. E É ele, tudo ele, ilusão. ele pediu transferência para mais ainda no interior da Amazónia. Ok? Mais ainda lá para dentro. Mais ainda lá para dentro. Uau. E depois a eletricidade chegou lá outra vez. Pumba outra vez. se calhar, Outra vez. E o que ele diz é que o mundo está-se a transformar muito depressa e vai ficar muito igual. E isto é uma coisa. Por isso, as viagens épicas não vão acontecer mais.
porque está-se a tornar, tudo, está-se a uniformizar tudo muito, muito depressa. Isso é assustador, até certa forma é assustador. Sim. Então o que é que nos vai tornar diferentes, na vossa opinião? Com esta globalização / uniformização. Será que isto, por exemplo, será que vai ser permanente? Será que esta uniformização veio para ficar, para nos tornar iguais? Ou é apenas uma forma de nós estarmos a olhar para o ecrã e a dizer isto é giro, vou experimentar durante uns tempos. Já passou. E voltamos a ser diferentes. É uma pergunta para nós conversarmos. Não faço ideia. Um pouco. É uma pergunta engraçada, não é? Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Nem me interessa. Tens medo que a Soraya se uniformize pela norma social? Não, eu tenho medo, neste momento, por exemplo, que ela absorva... Eu vou dizer o que é que eu tenho medo e que tem a ver um bocado com esta... Não é globalização, mas eu fui... Oi, perdi ela. Está tudo bem. Está tudo a funcionar. Por exemplo, há uma coisa que eu lhe chamo a armadilha de grupo. Yes. A armadilha de grupo é o quê? É, por exemplo, eu achar que como Adão e Eva comeram uma maçã e ficaram com o pecado original, que se não fosse Jesus Cristo a morrer na cruz, eu ficava com o pecado original também. E vou herdar toda essa herança. E eu sou um pecador e não sei o quê. Tens que ser aquilo. A Soraya, a mãe da Soraya é filha de cabo-verdianos e a Soraya é mulata. Então quer dizer o quê? Tenho receio que ela se identifique com uma corrente que também pode agora estar um bocadinho a surgir. Este bocado vai acabar a ser nem sei que nome é que possa dar isto, mas que ela possa trazer para si, ou herdar para si, entre aspas, absorver um sentimento de revolta, por exemplo, de coisas que como a dita comunidade europeia tenha feito em termos de escravatura e tudo mais, e ela acha, ok, agora vou absorver comigo a dor dos escravos e da opressão. Esse tipo de situações tenho medo que comece a acontecer, porque isto é um efeito social também, pela história. O que eu espero que não aconteça, porque a Soraya nasceu em pleno 2011, o pai dela nasceu em 1980, não tem qualquer relação com nada que se passou, mas esta coisa das heranças sociais e culturais é uma coisa que às vezes parece que está esquecida, mas ainda existe. Eu encontrei uma sul-americana, por exemplo, que nos deu boleia. Nós fomos às músicas do mundo, eu e a Soraya, e não tínhamos como voltar. Fomos pedir boleia para a estrada. Mas eu só disse isto à mãe quando cheguei a casa. Quando chegaram vivos. Claro. Olha, chegámos. Fomos com um cartão pedir boleia para a estrada, eu e a minha filha. E esta sul-americana, por exemplo, que ela dizia... não sei o quê, porque vocês foram para lá fazer isto e fazer aquilo. E assim, mas vocês, eu nasci em 1980. Eu não estava lá nessa altura. É este tipo de situações que eu tenho medo, porque ela também não, esta sul-americana não viveu a repressão de há 500 anos atrás, entendes? Mas herdou com ela esta revolta, esta emoção. Uma carga, não é? Uma carga, lá está, também cultural. Puramente cultural. Isto é a armadilha de grupo que eu não quero que a Soraya nunca tenha. Eu gostaria que a Soraya... Eu até na brincadeira dizia que, olha, esta é a bandeira dos piratas portugueses, estás a ver? Porque até o conceito de país nem quero muito que ela tenha, que sentir, sou portuguesa, ou sou europeia. Isso é muito bom. O facto de eu promover um dinamismo aqui em casa é porque eu também não quero que ela se identifique com nada em especial. Não quero que se identifique como portuguesa, nem como mulata, nem como caucasiana. É isto, é um bocado o mundo. E não quero que ela herde nem armadilhas de grupo religiosas, nem armadilhas de grupo nacionalistas. Ideológicas, políticas, claro. Clubes. Exatamente, quero que ela se descubra ela própria e não se não necessite de um grupo para se identificar, para ter uma identidade. E não herdar aquilo tudo. Imagina, agora vou ser do Benfica. Eu sou do Benfica, pronto. Não gosto de sportinguistas. Todos são maus. Exatamente. Assume logo todo um conjunto de características que faz, ou seja, a exclusão dos outros. Não é? É o tribalismo, não é? O tribalismo moderno. Essas são as minhas preocupações. Ou seja, à tua pergunta. Tu procuras então que a Soraya se identifique como um ser humano integral, não é? E que seja aberta para todo o mundo de forma igual, sem se identificar com qualquer espectro ou nicho. Sim, e não perder tempo com isso, porque eu acho que perdes tempo. Pessoalmente acredito, e na Qualia trabalhamos para isso também, que esse é o caminho da educação do século XXI, e 22 e 23.
Aliás, aqueles que são apanhados por esses comportamentos e por essa que acabamos por culturalmente ir apanhando um bocadinho de todas essas coisas, seja a cor política, seja o clube, seja aqui em Portugal assim, é muito isto, não é? O clube, a política, portanto, a religião. Desvincular-nos disto é muito difícil. Acredito que sim. Fogo. Por exemplo, já há três coisas que eu nunca digo a ninguém, que é a minha filiação política, Unido. orientação religiosa e o dinheiro que eu tenho na conta bancária. Certo. Pois E eu esqueço-me de uma quarta, que é o clube a que possa ter alguma simpatia, porque Certo. são as 4 coisas que até agora, como eu percebi, que podem afastar Separam as pessoas. pessoas, é Exatamente, é Sim. impressionante como é que isto acontece. E é pela armadilha de grupo. Sim. É muito difícil. Se tu cresceres a achar que pertences àquele grupo, Os outros não são dos teus. já estás à defesa. Nós e eles. Exatamente. Exatamente. Eu mesmo, por exemplo, eu vi situações que com pessoas que têm outro background que me diziam na conversa sem querer largavam epá, lá estão vocês com essas isso. coisas. Disse, mas vocês quê? Os brancos ou os portugueses? Dizia eu, na Ou os brincadeira. seres humanos. Sim, Sim. Nós, mas é muito difícil isto, é engraçado. time humanos. Estamos É. juntos. É muito engraçado isto. E isto que espero que a Soraya não tenha, nem de partes nenhumas, seja. Ela expressa essa compreensão desta experiência que ela está a viver. Ela dá-te feedback. Tipo, pessoas novas, que giro, pai. Ou, eu aprendi uma coisa nova hoje. Ou já é tão familiar que Pá, não. Se ela partilha contigo, se está feliz por isso. Deixa-me ver. Se te diz. Não, ela já aceita que. E depois quem é que vem novo, diz ela? Quem é que há de vir novo? Boa. Ela diz isso. Isso é brutal. Por exemplo, ela começou a falar. Ela de antes não falava inglês junto dos amigos. Mas tem orgulho. Para já tem orgulho de quando vem as amas. E tem orgulho de estar a falar com elas em inglês. E junto dos outros. E Certo. começou a abrir-se muito mais. Por isso eu assumo que seja um aspecto positivo. Outro aspecto é que ela há um mês que ela diz, quando eu lhe peço, Soraya, tu vais ter que despachar-te a comer o que tens aí, temos de lavar os pratos ou qualquer coisa assim. E ela diz, já não gosto de ti, e afasta-se para o pé da ama, estás a ver? Portanto, parece uma demonstração. Então vá, lavam as duas. São o quê? É o tipo de coisas que demonstra que ela está satisfeita, está Sim. interessada. Mas mais do que isso não vi ainda outras manifestações. Tenho que lhe pedir para fazer desenhos, para ver se ela Pode ser. porque desbloqueia não? alguma coisa. Pode ser. Desbloqueia, partilha livremente. Na realidade, começando a ser lá está, há bocado falámos da instalação dos hábitos em 30 dias. Sim. Portanto, começando a ser um hábito para ela, ou seja, a ser de alguma forma uma situação comum, ela Sim. não vai estranhar, não vai. É o seu cotidiano. Sim, claro. portanto, vai. Aliás, É até normal. mais do que uma expressão muito efusiva, muito entusiasta, É apenas a é normalidade a vida dela, é a pessoas normalidade novas. dela, não é? Boa. Portanto, Eu acho que sim. os miúdos têm muito isto. É a normalidade dela. Para ela não é estranho. Estranho é na casa do outro não acontecer assim. É isso. Não é? Isso. Deve ser gira a conversa deles. Sim, eu não muito estou engraçado. não estou lá para ver. Com certeza, mas os miúdos, não é? Ela a Sim. contar as experiências dela deve ser Sim. alucinante. Eu acho que em relação ao adulto e uma criança, se eu de repente estiver aqui e ver-te a flutuar pelo ar, eu vou. Epá, Bruno, tu estás a flutuas, estás a meu. flutuar. E a Soraya se calhar fica. Ai, que giro, Que também engraçado. quero. Estás a ver? Certo. É a diferença. Acho Pois. que para nós, ela já nem. Se calhar nem posso estar à espera que ela fique entusiasmada Certo. ou não, porque ela está preparada para assumir aquilo como normal, não é? Como uma coisa Precisamente. habitual. 7 anos de idade já se fazia isto desde que ela era muito pequenina. Certo. Aliás, tenho o Takashi, tenho fotos do Takashi, que era outro japonês. Olá, Takashi. Olá. Beijinho. Com a que a Soraya ainda estava na barriga da mãe. Ok. Percebes? Então já é uma Portanto, coisa muito, muito antiga. ela já ouve estrangeiros em sua várias línguas Sim. Sim. em sua casa. Ela há não muito se tempo. importa nada. Eu gostava de virar agora a página e ir para um capítulo novo, porque Força, não vamos só embora. recebes pessoas do mundo na tua casa, como tu próprio vais ao mundo. Sim. És um viajante crónico. Ah,
Posso dizer que És um aventureiro sim, crónico. tenho feito as minhas aventuras. Sim. Conta-nos tudo sobre para onde é que foste, Sobre as o que é que tuas gostaste, viagens. que países te marcaram, Sim. pessoas que te marcaram. Embora estás-me a fazer essa pergunta e estou numa fase que estou a fazer um bocadinho o revés. Pois, agora estás no ninho, não é? Estou um bocadinho a querer desistir desta coisa de viajar porque já não estou a encontrar aquilo que buscava, não é? Se calhar já foste ver, não é? Ah, não é aqui. Pronto, Sim, ok. eu, por exemplo, agora estou mais numa perspectiva de vamos visitar os nossos amigos do que propriamente ir viajar. Porque viagens épicas que me marcaram, por exemplo, posso dizer-te, foi quando eu fui para a Noruega tentar trabalhar. Já antes tinha estado em Lisboa com uma amiga minha, que é holandesa, e ela estava-me a dizer: olha, o meu namorado neste momento está a vir de bicicleta desde Amsterdão até Vila Nova de Mil Fontes e vamos encontrar com ele lá. Epá, e quando ela me diz isto, eu fiquei: ei, pá, isto é que era uma coisa que É eu isto, gostava. pá. Fiquei mesmo excitado com aquilo, estás a perceber? E quando tentei emigrar, eu tive. Aquilo foi incrível. Eu estava a fazer uma coisa que achava que era inteligente, que era emigrar para a Noruega. Sim. Imagina um país desenvolvido, cheio de dinheiro de petróleo, segurança social espetacular. E pensei que estava a fazer uma coisa inteligente. Depois, às tantas, arranjei emprego, estive a aprender a língua, cursos intensivos, fazer trabalho de voluntariado em lar de idosos. E inscrevi-me em todas as religiões que havia lá para assistir e aprender a Bíblia em norueguês. Mesmo à mitra, Boa. estás a perceber? Ias queimar igrejas ao fim de semana, não? Piquenique, Não. queimar uma igreja. Mas o que é certo é que depois, num dia antes de assinar o contrato, desisti, peguei numa bicicleta e achei que aquilo era tudo demasiado inteligente e vim de bicicleta para baixo, desde Oslo até Alhos Vedros. E isso sim foi uma coisa épica, Pois. foi espetacular. Deixem-me só repetir. Oslo, Alhos Vedros. Exatamente. Aliás, até o nome soa perfeitamente. Essa linha mítica que vai ficar na Sim, história. sim. poucas pessoas sabem onde é que é Oslo, não é? Mas Alhos Vedros Ai, os Oslo, Vedros todos Alhos conhecem. Vedros, parte daqui a 36 minutos. Exatamente. Mas foi Alhos mesmo. Vedros todos conhecem. Liguei Oslo a Alhos Vedros. Uau. Bicicleta? Bicicleta com uma tenda que comprei, que era tenda de. Isso é um esforço gigante. Foram 2 meses. Ia dormir na floresta, não tinha equipamento nenhum, passei frio, passei fome. Pumba. Aliás, tive 2 americanos que foram desmontar as bicicletas deles na minha casa para ir até à Eslovénia de bicicleta. Pá, só que foi totalmente diferente. Eles tinham fotografias de esplanadas a comer tostas mistas, tinham um boião com creme para pôr no rabo por causa das assaduras, Certo. coisas que eu não tive, percebes? E foi bom eu não ter tido. Foi muito interessante para mim, porque finalmente estavam a pôr à prova e finalmente estava mesmo sozinho, percebes? Sem o que eu chamo o ruído. O ruído é pessoas chamarem-te pelo nome, o ruído é tudo aquilo que vai te distraindo e não te deixam ouvir a tua conversa interior. E no meio daquele transe que é estar a pedalar horas e horas a fio, é incrível para onde a tua mente viaja. Aquilo é impressionante, é um transe mesmo autêntico e que só é possível fazer epá, numa situação daquelas que eu nunca tinha vivido até lá. Aprendeste coisas sobre ti nessas viagens? Esta pergunta é estúpida, peço desculpa. Quais foram as coisas que aprendeste sobre Exato. ti nessas Nesta- viagens? Certamente. Nessa viagem, sim. As outras viagens aprendi que o mundo é diferente, é mais do que ali, é mais do que Alhos Vedros ou o bairro Gouveia. Portanto, Gravem. Ah, O mundo é mais do Aliás, que Alhos eu Vedros. sempre disse isto. O Vou fazer mundo uma é t-shirt. muito maior do que Alhos Vou fazer Vedros. uma t-shirt a dizer isso. Bigger than Alhos Vedros. o que é certo foi um bocadinho isso. Agora trago pessoas a casa, mas de antes não fazia tanto e permitiu um bocadinho perceber um bocadinho isto, viajar e estar com outras pessoas e estar a ter situações diferentes e ver outras maneiras de pensar diferentes. Que agora também é possível, não é? Acho que não é preciso tanto sair porque pá, vocês veem, pá, Lisboa está fervilhado de turismo, Uhum. mas nós não tínhamos Sim. isto há algum tempo atrás. Eu comecei a Foi viajar muito rápido, meu. Comecei a viajar com 17 anos, pá, encontrava estrangeiros, obviamente, mas não é esta dinâmica que há hoje em dia. Nós tínhamos o Mirk, um pouco mais, e um bocado sim. o IRC. Messenger. Portanto, DDT. não víamos Ah, sequer. Dono Ou de seja, teclas. Agora, o que mudou mesmo foi essa viagem que eu fiz de bicicleta. Ok. E quis reproduzir quando eu fui à Amazónia agora em setembro passado, que resultou um livro, que fiz um livro para crianças. Está aqui uma pergunta Pois. chamada Dora Rodrigues que diz: como está o livro?
Oh, Queres mandar um beijinho à Dora? beijinho, Dora. Beijinhos. O livro foi feito. Aliás, foi um projeto. Sim. Eu quis fazer uma coisa parecida à viagem de bicicleta, que era ir de canoa pelo rio acima na Amazónia. E consegui fazer isso durante alguns dias. Mas depois pensei em fazer uma coisa diferente. Tipo, aí 5 meses antes comecei a desenhar todos os dias de propósito para aumentar a curva de aprendizagem. Só desenhava para a Soraya. E para me preparar para desenhar o cotidiano nas comunidades que ia encontrando na Amazónia ao longo do rio. E Era um diário gráfico, portanto, mais ou menos. era um diário gráfico. E depois com aquilo, porque eu queria fazer alguma coisa para a minha filha, para a Soraya, porque ela queria ir à Amazónia e eu não podia levá-la. Certo. Percebes? E a partir daí, com aquilo que eu desenhei todos os dias durante um mês, tive um mês na Amazónia. Uau! O livro Uau! o livro quase que parecia o livro do Camões, de tentar naufragar, percebes que aquilo Assim com o braço de tinha que fora. andar sempre com Ok. aquilo As com piranhas a plástico, morder o braço. que ficou cheio de gordura, às vezes das mãos. Claro. Bem, mas até as aguarelas com as páginas com gordura até ficaram mais giras do que as outras. E o que é certo é que pela primeira vez, nunca tinha feito, fiz um livro ilustrado, construí uma história a partir dali e trabalhei com o InDesign e fiz um livro ilustrado que a minha filha adorou. Claro. Percebes? Fiquei super satisfeito com isso. O livro está como está. Pronto, não é... Esse livro é só para a Soraya? A edição limitada de um? Não, e depois a partir daí comecei a disponibilizar em PDF. Escolhi cobrar 1,50€, que é uma coisa simbólica, mas Claro, quando cobras, caramba, fogo. quando metes 1,50€, já não é. Há uma diferença, isto é uma diferença. Eu acho que há uma diferença psicológica entre o oferecer ou pôr disponível e 1,50€. Mesmo que seja simbólico, as pessoas dão Pois eu acreditei que as pessoas dessem algum valor, percebes? Não. Então Sim. foi um bocadinho por aí. Quem quis comprar foi porque realmente que queria ver o livro e tinha vontade. Então, pá, tive um bom feedback. Eu fiquei muito orgulhoso de ter feito aquilo. Caramba. E a tua filha? Ela ficou encantada. Ela fez, Amazónia, meu Deus! Porque depois tinha ali duas imagens. Tinha umas aguarelas de uma cobra gigante, percebes? Uma anaconda gigante. E a cobra era aquilo que mais tinha entusiasmado. Foi muito giro. Foi uma experiência espetacular. Essas foram as duas grandes viagens que eu fiz. A viagem de bicicleta e esta. Pois, e esta uma aqui. viagem de bicicleta com essa distância é obra para mim, Caramba. Claro especialmente. que sim. Exatamente. Não sei andar de bicicleta, portanto seria Olha, cabo dos trabalhos. E mais? O que é que tu és mais? Esta pergunta para abrir mais capítulos e livros. Ih, pá, isso não... O que é que tu és mais? Porque entretanto, Adoras música? Pois, Sim, gosto imenso de música. Não consigo, tenho muita pena não conseguir compor. Mas tenho a obsessão de preencher o silêncio com música. Assim que chego a casa, tenho que pôr Pumba, qualquer play. coisa. E a música faz parte do zoom out. Aquilo que eu digo, o zoom Sim. out é chegar a casa, percebes? E nem é só o puxo. Para mim o puxo é fazer. Isto já tem efeitos Tem, sonoros é e mesmo tudo. assim. isto está espetacular. Porque o futuro é voice. Pessoas, daqui a uns meses, Portanto- nós vamos. Daqui a umas semanas, Obrigada, Espera. Susana. daqui a uns dias, Sim. vai estar disponibilizado só em áudio para vocês irem ouvir para o trabalho, no rádio do carro, só em áudio. O chefe estava-vos a dar na cabeça, Só vocês de repente, hoje, espera só um bocadinho. Espera, exato. Exato, para ouvirem no trabalho, Sim. enquanto estão a Estamos- trabalhar. Ou seja, vai estar disponível no YouTube e em mais plataformas, SoundCloud, iTunes, Spotify. Daqui a umas semanas vai haver novidades. E Ana, já temos entretanto aqui mais pessoas que também não sabem andar de bicicleta como eu. É verdade. Vamos fazer uma facilitação de andar de bicicleta. Ora, pois cá está. Tem que ser este verão, porque é verdade, a Cláudia não. A Cláudia faz Eu uma confessei, promessa. Eu Grava. confessei. Eu Este já verão- prometi que vou tentar. Não. Este verão, a Cláudia Russo vai aprender a andar de bicicleta. Bom, Vou com rodinhas primeiro. com rodinhas primeiro, por favor. Pode ser. Pronto. Triciclos para todos, diz, Vamos diz embora. a Susana. Pronto, foi aqui um momento de Precisamos aqui brincadeira, de desculpem. De um patrocinador de uma marca de desporto que Isso é que ofereça assim umas bicicletas para a gente fazer uma facilitação de andar de bicicleta. Sim. Na Avenida da Praia. Para depois Ora, podermos aqui está. fazer então uma distância grande e refletir sobre nós. Realmente isto dá o que fazer. Exato. Rickshaw é fácil. Pronto. A malta já está aqui a galvanizar isto. Vou repetir a pergunta. O que é que tu és mais? O que é que tu gostas mais? O que é que te... Porque tu tens esse ar temas? docinho, portanto, mas és um irreverente. Sim.
Ele é um não se- tornado lá por dentro. Exato. Eu quero que ele Sim, ferva. meigo, calmo, não é? Mas depois as tuas histórias explodem Por exemplo, de riqueza, Por não exemplo, é? porque eu te conheço há muitos anos, eu sei que te preocupas muito em refletir, em pensar profundamente pessoas, relações, emoções, quem tu és. Isso é um. Agora vamos entrar na parte filosófica. Talvez. Podem ligar o filtro. Eu, por exemplo, quando fiz a viagem de bicicleta, aquilo. Isso, se calhar, um bocado te responde àquilo que quer dizer quem tu és. Eu, se calhar, não consigo dizer o que é que eu sou, mas começo a descobrir mais aquilo que eu gosto de fazer. Certo. E pá, eu gosto É de isso. sentir, por exemplo, eu gosto de sentir pessoas, gosto de sentir. Houve uma altura que me dizia que eu sou um observador, que achava que eu não tomava contacto no mundo, não modificava o mundo, mas que gostava de observar e de estabelecer relações e ver padrões e ver como é que as coisas se organizam. Quando eu fiz a viagem de bicicleta, por exemplo, e isso foi espetacular neste sentido, eu toda a vida nunca. Epá, eu acreditava que nunca tinha sido posto à prova para fazer nada, embora tenha sido, porque fiz todo o secundário de forma. Epá, eu acho que considero. Não houve nenhum percalço. Embora seja difícil fazer o secundário e depois entrar para a faculdade, porque tens que. Pá, já não vais curtir tanto com os teus amigos, já não vais. Há uma data de coisas que tu tens de pôr de parte para fazer esse percurso. E quando fui fazer a viagem de bicicleta, a primeira coisa, porque fiquei sozinho e fiquei dependente de mim próprio, que nunca tinha acontecido, eu duvidei de mim todos os dias. Eu duvidava de mim, pá, não és capaz, e eu ouvia aquela voz interior. Não vales nada, não és capaz, e enganaste outra vez, e estava sempre nesta ruminação constante. A única coisa que nunca deixei de fazer e que eu tive orgulho nisso foi seguir em frente, estás a ver? É pá, continuei e assumi que não podia voltar para trás. E imagina, foram 3.600 km durante 2 meses. E foi nos primeiros dias. Sempre a acontecer isto, sempre, pá, não vou conseguir, e está a chover, e está frio. Percebes? Pá, isto está a custar muito. E foi difícil, pá, estar a dormir e estar a pôr as luvas das mãos nos pés e não aguentar de frio, ou estar a abrir latas de atum no chão porque não tens nada para abrir, porque pá, eu fui sem dinheiro. Claro. Aquilo era tudo. E foi a papo seco, pronto, com calças de ganga, para andar de bicicleta, estás a perceber? A fazer aquela viagem toda. E o que é que aconteceu? A partir daí comecei a acertar. O tempo ia passando, comecei a chegar ao fim do dia, pá, e ao fim do dia implica eu sair às 6 da manhã, ok? Parar de vez em quando para comer, às vezes parava para tirar uma fotografia e voltava logo porque cada vez que parava estava um frio do caraças. Certo. E tu seguias. E essas pequenas concretizações que eram físicas, e às vezes acho que isto também é importante, e também é importante a parte de quando fazes exercício físico, e isto é uma coisa que eu tenho refletido. É a superação. Quando fazes uma superação física, o resultado é imediato. Isto ajuda para as outras superações que tu tens que fazer na tua vida, porque às vezes são a médio e longo prazo, entendes? E isto dá-te um boost, dá-te uma disciplina. E o facto de eu ter feito pequenas concretizações, pá, cheguei ao fim, pá, e via no mapa, consegui andar bastante, e comecei a ficar orgulhoso de mim pela primeira vez. Isso não acontecia, eu achava que não tinha valor e que não. Pá, toda a gente sente isto, não acredito que seja. Em pequenas quantidades, em Sim, grandes sim, quantidades, sim. toda a gente sente. E houve uma superação. Toda a gente tem dúvidas, é esta a frase. Sim. E houve outra coisa, eu sentia-me sozinho no início, muito sozinho. Pai, eu estou a fazer isto sozinho e não tenho ninguém. Isto estava-me a acompanhar, não vales nada, não tenho ninguém. E às tantas, o que é que aconteceu? Comecei a haver um revés. Comecei a ficar orgulhoso daquilo que estava a fazer, das concretizações que eram diárias, porque aquilo foi muito duro, foi mesmo muito duro. Para mim era, caramba. Caramba, 2 meses. Eu nunca tinha feito fazer 100 km por dia ou 130 km por dia. Cheguei a fazer 180 num dia, por exemplo. E de repente já não precisava estar com pessoas. Eu estava contente por estar comigo, percebes? Esse tipo de processo só era possível encontrar naquela situação, numa situação parecida com aquela. Ou seja, aprendeste a ser suficiente contigo próprio. Sim. Comecei a apreciar estar comigo próprio. Já não era necessário haver alguém para te refletir, para te dizer o que tu eras fora de ti, não é? Acho que era mais, não é preciso de alguém para dar colinho, por exemplo. Por exemplo, exato. Era capaz de me nutrir a mim próprio. E acho que foi um bocadinho nesse aspecto. Isto é brutal. Sim. E depois toda aquela. Isto é uma coisa que eu só tive naquele momento. Quando tu estás horas e horas a pedalar, ali naquele ciclo, durante dias e 2 dias a meses, fio, meu. percebes? A comer pouco. Estás a perceber? A comer pouco. Aliás, descobri que o chocolate dá-te alegria. Que o tempo que não há chocolate Sim. ainda afundas.
Serotonina. Tu Boa, entras num chocolate. transe, a tua Um mente... abraço ao chocolate. Ih, o chocolate. Estás cá Claro. dentro. Life Nice. savior. Quando tu entras naquele transe, naquela rotina, tu estás sempre em loop. A tua cabeça, a tua mente vai para lugares que tu nunca te imaginarias ir. E acho que isso é um bocado o que é que tu és. E é o que é que tu és. Naquele momento estás longe do tal ruído. O ruído é o teu trabalho, as tuas pessoas que te conhecem. Certo. Tudo aquilo é o ruído à tua volta. E de repente, quando sai aquele ruído todo, estás só contigo. Há uma frase na qualia que nós costumamos fazer que é: quem és tu quando estás sozinho? E é um pouco essa a representação que estás a partilhar. Foi exatamente isso Acabou o que aconteceu ruído, acabou as pessoas, de repente és tu, no teu ponto de vista, com a tua no mente. teu centro de concentração, no teu centro de consciência, dizer: eu estou a ir, Exatamente. eu vou. E não há mais nada que te qualifica, Sim, não é? sim. Porque Brutal, meu. lá Ganda não partilha. estava a pensar que sou o filho Isso. desta pessoa. Sou ou fisioterapeuta, trabalho neste Uhum. andar, tenho este Exatamente. diploma, tenho este curso, tenho esta formação, sou o vizinho de cima, de baixo. Não, eras o Rodrigo a lutar contra, se calhar, O frio Ir para casa. e a fome. Ir para casa. a ir para casa. Sim, a casa pode ser o ruído, mas Certo. mas aquilo é um momento que estás sozinho. E essa coisa que às vezes dizem É ir para casa. que as exatamente. viagens é para tu descobrires. Nenhuma outra viagem que eu tenha feito me ajudou a descobrir do que este esforço deste momento de transe que eu passei. E foi naquele momento físico a fazer uma prova de superação. Metaforicamente, morreste Não, e renasceste. não, isso pode ter acontecido noutra situação, mas aí não. Não, não posso. Não, Foi uma pergunta aberta. há tabus que eu não posso entrar. Não podes. Não. Houve morte noutro sítio, noutra situação, mas não. Pronto, claro, exatamente. Desculpa, Bruno. Não. Perdoem o Rodrigo. E essa Eu tenho viagem? que guardar, desculpa. Há experiências Eu tenho que são para tenho nós. que guardar alguma coisa minha, senão eu perco, Sim. perco o interesse todo. Olha, e há quanto para o tempo livro, é para o foi essa viagem? Maravilhoso. Olha, esforço físico, és fisioterapeuta, portanto tens uma relação profunda com o movimento, certo? Uhum. É isso? Podemos dizer isto? Sim. Desportos, porque tu és um gajo de desporto. Assim, eu nunca mais consegui fazer nada, nada Ele estruturado. tem cábulas. Não, nunca mais fiz Quem? nada estruturado. Então. A seguir. Pá, eu já conheço o Rodrigo. Pronto. Vamos lá. Não tenho nada estruturado. Há uma. Porque este homem já fez milhões de Pois, desportos. por isso pá. não deixes nada em aberto do que tu saibas. Não, a minha pergunta é no sentido de tu és fisioterapeuta, Uhum. estudas o corpo, estudas a anatomia, a mobilidade, a flexibilidade, todos aqueles adjetivos, aquelas variáveis estão relacionadas com o movimento. Mas, no entanto, tu exploras muito desporto ou desportos ou artes marciais, neste caso. Isso enriqueceu-te de certeza absoluta, não é? Epá, sim, isso enriqueceu bastante. Também porque as artes marciais, eu fiz ginástica durante muito tempo, fiz trampolins, Certo. mas depois enveredei muito pelas artes marciais. Acho que eu estava à procura de violência. Sim, acho que é necessário a violência. Sim, Não- escape. Não sei, acho não sei se é Sim. o homem pretende na violência ou não. É uma caca. É uma A coisa que vossa, uma coisa a que eu vossa testosterona É uma caca também falar. tem esse... Sim. Ele precisa de bater, a tirar cocos a alguém, Sim. de vez em quando. levar pancada também. Pumba, sim. Porque é que há de ser uma coisa errada, não é? As Não, pessoas não é. hoje em dia também não sejas violento, ou então tenho uma escola à minha frente, logo as educadoras a separar as crianças. Certo. Não batas no não sei quê. E eu ainda estou a refletir isto. Será que é assim tão mau ter as crianças a comunicarem ainda não. daquela maneira? Eles não têm uma ponta e mola, espero eu. A resposta Mas, certa é portanto- não se estiverem a brincar. Sim. Sim. E o professor Carlos Neto, Sim. da Faculdade de Motricidade Humana, uma vez disse uma frase que na brincadeira, altamente na brincadeira, mas muito profunda no ponto de vista da educação e do desenvolvimento das crianças, que é: enquanto não houver sangue, não se metam. Uhum. Deixem-nos explorar o corpo. Sim. Os Sim, o encontrões, movimento, os sim. encontrões, O choque, o o toque. conflito, o apertar, o resolver o conflito. Sim, senão Não vão é? pensar que a gestão de conflitos faz sempre por uma pessoa externa, não é? É isso E ficam à mesmo. espera disso. É isso mesmo. Sim. Portanto, A oposição é essa. Uhum. É porque as crianças hoje em dia, quando não são expostas a essas brincadeiras de perigo ou limites de
contacto, etc. É isso mesmo que tu disseste. Elas aprendem que, afinal, alguém me Vem para. alguém, Pronto, vem alguém então eu não sou resolver. responsável Claro. pelo meu stop. Claro. Alguém diz stop Eu quando for perigoso. já assisti estava a jogar futebol, estava com a minha filha. O miúdo deu uma chapada no outro. Imediatamente o que levou a chapada, como o outro era maior, foi chamar o pai. O pai veio do café. Isso. O pai veio do café ameaçar o miúdo que lhe deu a Vê chapada. lá, E vê depois lá. apareceu o pai do miúdo que O deu a pai do chapada. pai. Com certeza. E os dois iam estando não sei se chegaram a E os filhos a olhar para eles. a Estás a dizer, ver? Exatamente. Agora vou apostar no meu pai. É isso O mesmo. meu 200 pai, no o meu pai, pai é 200 mais no forte pai. que o teu. Sim. Mas depois É ridículo. voltando à parte Artes. do desporto. Movimento, fisioterapia. Como tenho um corpo em envelhecimento, não é? Como toda a gente tem, Aham. o que eu estou neste momento a tentar fazer é agarrar em tudo aquilo que eu fiz. E alguém já chegou àquilo que eu andava já a pensar, que é o. Ai, agora que branca! Não faz mal, não faz mal. Qual é a ideia base? O Ido Portal, que é o espanhol, que tem criado. O que é que ele fez? Ele fazia capoeira durante muito tempo, tal como eu também tinha feito, e Mais e um. fez coisas de dança contemporânea e juntou aquilo, fez um pacote de movimentos, quase. A ideia é dares aí um conjunto de movimentos que tu possas ser criativo e explorares o teu corpo movimentando no chão, como faz a dança contemporânea, como faz a capoeira, mas Certo. sem a interação da capoeira. Ou seja, imagina um tai chi. Um tai chi foi, acredito, não vou entrar porque não conheço, mas Sim, sim. o tai chi que tu estás sozinho, faz a tua ginástica, faz os teus movimentos, e aquilo Certo. é um género. Crias ali um conjunto de mobilizações e de movimentos e que podes explorar, que é aquilo que faz o Ido Portal, que é exploras no chão. E a ideia é criar um pacote em que as pessoas possam ter um dito desporto que trabalhe força e flexibilidade e que possam acompanhar até ao fim da vida. Por exemplo, porque imagina, Ok. eu sou lutador de boxe. Epá, não sei se chega vais a uma continuar a lutar a fazer competições Uhum. até às tantas e não podes lutar sozinho. Pois. Ou então tens um saco para lutar, e mesmo assim aquilo é muito rígido, percebes? Sim. Agora, coisas de trabalhar flexibilidade, movimentações no chão, explorar um bocadinho o equilíbrio, o balanço, isso era uma coisa que seria interessante criar e que já está a ser feita, pronto, Mas tu poderás aplicar em Portugal, por exemplo, se for da tua intenção. Poderás Eu- dizer, eu neste- eu vou criar um modelo agora. eu vamos neste a momento isso. não estou a pensar em criar em Portugal, estou Pronto. mesmo a pensar para mim como o corpo em envelhecimento. Praticar. Por exemplo, Ok. eu criei já andava a pensar nisto há muito tempo e criei um conjunto de exercícios para fazer ao acordar. Percebes? Para trabalhar a flexibilidade. Por exemplo, aquilo demora 2 minutos e meio, 3 minutos, mas foi aquilo que eu achava. Para algumas articulações que dão sempre problemas, as pessoas vêm até mim com esses problemas. Sim. Pensei eu trabalhá-las, a criar um modelo para já que eu não tivesse os mesmos problemas que eles mais tarde. Ok? E criei isso. E agora seria também dar um conjunto de mobilização de movimentos que eu pudesse no chão começar-me a articular e manter a minha força, a minha flexibilidade Certo. e o meu equilíbrio, entendes? E que eu pudesse fazer até ao fim da vida. Porque é possível adaptar conforme Sim. a necessidade do corpo, não é? Sim. Isso Tendo em é. conta que mexe precisamente com aquilo que existe no momento, não é? Portanto, Se me perdoam, vou fazer uma pequena pausa e volto já Claro. em 30 segundos. ou seja, as pessoas utilizam as capacidades que têm no momento. Sim. Por exemplo, muitos adultos hoje em dia perderam a relação com o chão. Sim. Sim. Não tem medo de cair, e se caírem, aquilo o impacto é duro, porque é um corpo que já não está preparado. Uhum. E há esse medo mesmo, porque não sabem como amparar. Isso é uma verdade. falta de deixar-nos explorar. Quem é que sobe às árvores hoje em dia? Ou andar sobre um muro? Nem sequer os miúdos, ou muitos dos miúdos. Quantas vezes, por exemplo, tu usas este movimento para levar o braço cá acima? Pois. Raramente isso acontece e deixamos de utilizar certos movimentos. E o que acontece? Chegamos aqui a algumas idades, 40, porque o corpo sofre transformações muito grandes hormonais, os tecidos de colagênio mudam, os tecidos ficam mais rígidos. E se não houver nada que faça um revés a isso, a tendência é começares a perder mobilidade Sim. por ter A movimento. encrquilhar, não é? Sim, porque não Bem-vindo. usas.
Peço desculpa. É um bocadinho isso. A natureza. Portanto agrada-me, o movimento agrada-me. Isso é, muito. eu Sim. que trabalho com muitos. Bom, agora até trabalho mais com uma parte doente da população, mas com os idosos isso é fascinante, não é? Poder fazer isso, não eu, obviamente, mas a questão de pensar que isso possa ser aplicado com os idosos que têm tantas. Bom, também já temos aqui diferentes idosos atualmente. Já temos aqui, temos já aqui práticas diferentes. Tu aplicas isso com a dança. A dança é espetacular. A dança é outra maneira de trabalhar Sim, isso. trabalhar o Eu movimento, queria a um pouco mais flexibilidade. longe, entendes? Mas a dança, Sim. às vezes quando me perguntam que desporto é que eu ponho o meu filho a fazer, eu pergunto, gosta de dançar. Dançar é espetacular. E há muitos tipos de dança, mas é Sim. a parte do movimento com ritmo é super, é muito complexo, é espetacular. É espetacular. E isso faz com idosos, com a dança, Claro. por exemplo. Porque é fácil seguir um ritmo e o ritmo é quase o comboio. Apanhas o comboio e vais atrás do Tchaca, tchaca, ritmo. tchaca, Sim. tchaca. Exato. Certo. Movimento. De onde veio? De onde veio o movimento? Para ti. Como é que apareceu esse tem que me mexer, tem que me mexer, tem que me Eu, mexer? por exemplo, eu danço pessimamente, eu não sei dançar. É verdade, não sei dançar, mas é como a música. Epá, eu não sei fazer música, juro-te, não consigo. Eu sou robótico, dás-me um ritmo e eu não consigo ter criatividade para seguir aquilo até ao Ok. fim. Mas não deixo de gostar daquilo. Não sei dançar, mas sempre procurei aprender a dançar. E exploro, muitas vezes exploro sozinho. E danço da melhor maneira que sei, ou mesmo da melhor maneira que sei. E depois também, como tinha um background de desporto, acho que eu sempre procurei coisas Certo. físicas. Olhando para trás, eu fui para a ginástica porque quis, não fui porque os meus pais Foste um quiseram. miúdo mexido. Sim, era um miúdo muito mexido. As pessoas confundem mexido com ansiedade hoje em dia. Pois, E- mas não. Ouviram esta Estou a frase? falar de brincar, de querer Sim. brincar, de querer correr. Sim, de sim, querer... sim, muito. Mas mesmo com os adultos, as pessoas agora, acho que aos treinadores de bancada e também aos psicólogos de bancada. Também, Ui. Porque hoje em dia acho que, Vamos por aí. acho que há muita gente que aprende no Facebook uma data de coisa e lê. Ai, Jesus. Portanto- Estás a largar bombas. Meu Deus. Mas diz-lhes Não, a não. verdade, diz-lhes a verdade. Porque assim, muitas vezes me atiram e já quase me quiseram fazer acreditar que eu era uma pessoa ansiosa. Percebes? Porque estou sempre a mexer e fazer isto e fazer aquilo. Epá, e se eu for de uma ponta da casa à outra, eu na minha cabeça já estou a pensar uma data de coisas que eu tenho que fazer para não perder tempo, para não estar a fazer viagens. Percebes? Ou seja, eu estou neste processo constante. E já me atiraram ao cara, pá, tu és a pessoa mais ansiosa que eu já conheci. E eu quase que acreditei nisso. E não Certo. acredito já, felizmente. Portanto, acho que isto não é isto que me consome, entre aspas. E acho que sempre fui assim mais dinâmico. A querer, Claro. a querer Ou fazer seja, para coisas. ti pensar Sim. é pensar em movimento. Pronto. Ponto. sim, É cinético. lá está. É Stop. Sim. É Tens só os isso. teus métodos, tens a tua organização, mas isso não quer dizer que necessariamente sejas uma pessoa ansiosa. Embora epá, Que a acho- ansiedade persegue-nos a todos, não é? Em diferentes. Está aí à nossa volta. Em diferentes. Não, mas na nossa vida, Sim, na claro. nossa, Está na à nossa nossa forma de volta, estar, claro. faz parte. Mas, por exemplo, olha lá, em relação à questão do mexer, o mexer até pode ser isto. E eu vou fazer ao contrário. Epá, eu tenho pânico. Se algum dia eu tivesse que me sentar num café a falar de bola, não consigo, pá, percebes? É uma coisa que. Não estou a dizer que há pessoas que possam sentir-se bem com isto, mas eu não. Certo. E isto para mim parecia perder dinamismo. De Seria fazer coisas. castrar-te o pensamento. Sim, porque ou é és um oportunidades de convivência Certo. de outras maneiras. Eu pego em mim e se calhar vou para a Rábida fazer um passeio Certo. ou tenho que pegar na bicicleta para fazer qualquer coisa. É um bocadinho esse aspecto. Até posso pegar num pincel e começar a desenhar. Também é movimento. Também é movimento. E isto é importante dizer. Não tem de ser uma Movimento coisa não é só física. desporto. Movimento às vezes é repetição de movimentos, pá, motricidades grossas, finas, médias. Sim, e Altas, é baixas, o tal dinamismo, de tanto imprimir, faz. a vontade de imprimir dinamismo. Isso. Entendes? Não é imprimir. Podes falar de movimento, mas é um dinamismo que é necessário acontecer. Para transformar Sim. coisas, Não sei. para transformar o mundo, Não, acho que não sou altruísta. Eu sou Ele uma não pessoa é. egoísta. celebras-te a ti. Da- Não é egocentrismo, é egoísmo. Tu gostas de dizer eu existo. Eu, por exemplo, eu tenho acho- valores. Hum,
Eu, por exemplo, não sou aquela pessoa que, pá, vou salvar o mundo, pá, já percebi que não sou. E já Sim. assumi que não sou. Entendes? Não tenho assim. Pá, não é o meu perfil. Eu até acredito que as pessoas não devem ser ajudadas nem. Quando falas, vamos ajudar a África. Quanto mais ajuda. Percebes? Isto. É complexo isto. Vamos mas- mandar roupa para a África, de repente a indústria de fabricação de tecidos em África vai ao fim. Ou seja, não acredito que seja este o caminho, entendes? Mas isto sou eu. Sim, Ou seja, a questão, Sim, a questão claro. também é a forma e aquilo que se perspectiva como ajuda. Porque Sim. aquilo que se passa atualmente, se calhar numa grande maioria de países, pelo menos na Europa, de ajuda é sempre uma ajuda que limita o outro, não é uma ajuda que o faz avançar. Certo. Não é? Uma ajuda que condiciona. Sim. às vezes também é perversa. É uma ajuda, Exatamente. é uma ajuda negativa. Sim, Existem duas formas sim, de ajudar. sim. Uma ajuda construtiva, transformadora, que potencia o desenvolvimento, e uma ajuda castradora, que limita precisamente com esse. E esse é o Com objetivo. Com esse objetivo. E existem muitas instituições na nossa sociedade que ajudam. Não ajudam nada. Não. Só limitam e burocratizam e as pessoas não têm respostas nenhumas. Só serve para pô-las no sistema, a andar à volta e a rodar como ovelhas. Mé. Vamos a isso. Sim. Ficaste estático. Sim. Estão a refletir. Não, era Não. a questão do. Porque existe boa ajuda e má ajuda. Temos que ter a consciência do impacto. É isso Uhum. mesmo. Pronto, mas Estavas era, a dizer, não não sei. era um bocadinho a explicar que. Força. Que isso é uma coisa mais ou seja, não consigo ser. Há pessoas que são extremamente empáticas, Sim. extremamente altruístas e. Epá, às vezes não consigo ser. Se tiveres a ver um filme romântico, uma coisa assim, e se chorares, eu não choro. Entendes? Pá, chorei no último filme que chorei. Vê lá, o último filme que chorei, por exemplo, foi o Two is a Family, com aquele filme francês. Pá, porque era um pai e uma filha e eu Lá vi-me está. ali, refleti-me ali. Ressoaste com aquela mensagem. Exatamente. É isso. Portanto, É simpatia. Boa. É isso mesmo. Hum. Olha, nos últimos 5 minutos que te vamos dar, Sim. o que é que queres dizer àquelas pessoas que estão ali, só para elas? Que mensagem queres lhes dar? Sim. que mensagens é que. Da tua experiência, da tua inspiração, uma motivação, um pensamento profundo, algo para que mude a vida delas hoje, depois de verem o vídeo. Porque há muita coisa nova em Ou ti, seja, não é? do Uma grande- Rodrigo para o mundo. Epá, Vamos São falar muita para a câmara. responsabilidade. Vamos para a câmara. é assim, viemos a falar de. Desculpa. Sim. Estivemos a falar de viagens, por exemplo, mas justamente aquilo que está a acontecer comigo não estou neste momento, neste registro, a ter muita vontade de viajar, sem dúvida. E então, por exemplo, aquilo que poderia ser feito era ser uma viagem interior. Acho que é aquela que eu necessito agora neste momento de fazer comigo, é de perceber um bocadinho, o que é essa definição. Não é o que é o eu, mas o que é que realmente eu gosto de fazer, aquilo que realmente alimenta. Isso seria o melhor conselho que eu poderia dar. Não espero não ter desiludido ninguém. Gostaria de ouvir falar de viagens, mas seria justamente isto que seria mais importante. De resto, ai, que difícil. Isto é muito difícil. É para ali. Isto é muito difícil. Eu estou um bocado nessa busca. Então, eu não tenho respostas para mim, quanto mais para os outros. Mas acho que o importante é, se calhar, darem um bocadinho de tempo para essa reflexão, poderem refletir, de poderem parar um bocadinho e deixar e perceber onde é que vem o ruído. Porque muitas vezes no dia a dia temos muito ruído que não nos deixa ouvir a nossa voz interior. Que acho que há uma voz interior. Não estou a falar. Não sou uma pessoa religiosa, não estou a falar de Deus, nunca encontrei nada transcendental. Apesar de, quando fiz a viagem de bicicleta, descobri que a eletricidade matou Deus. Porque quando não temos eletricidade, não temos conforto, de repente começamos a fazer orações, que era aquilo que eu fazia. Mas pronto, mesmo assim não me tornei uma pessoa religiosa. Mas há uma voz interior, há uma voz profunda. Tinhas uma vela. Por isso é que as pessoas acendem vela. Não, mas acho que há uma voz interior que tem que ser escutada. E muitas vezes não nos damos a momentos de reflexão porque estamos demasiado absorvidos com o tal ruído, com o trabalho, com
com as coisas que temos que apresentar, É verdade. com as coisas do dia a dia, com o stress. E quando se faz aquela viagem interior, acho que às vezes não é preciso viajar até muito longe, acho que nem é necessário fazer isso, mas dar-nos às vezes ao espaço de parar um bocadinho e poder fazer uma reflexão e perceber o que é que interiormente nós queremos fazer, porque senão às tantas isto não tem sempre muita piada. Parecemos o burrinho atrás da cenoura. Sim. O tempo todo. E eu também não quero andar atrás da cenoura, embora tenha as minhas ansiedades, obviamente, porque estou num papel que nunca tive antes, estou na década dos 30, supostamente década dos 30 tens de ter uma carreira já consolidada e tens de estar já a ganhar uma data de dinheiro. Sim, sim. E tens que ser rico já. Se não tens valor, claro, porque se não fores rico ninguém quer nada de ti, porque até começa a acreditar. Eu não vou entrar por isso, não. Não, força para as pessoas pensarem, não tem mal. Não, se fores rico, entra por onde quiseres. Não é isso, é o tal. O dinheiro começa a ser a medida de sucesso. Sim, não devia ser a verdade. medida de sucesso, não devia ser acredito eu, não é? Porque há várias maneiras de medir sucesso, mas o dinheiro mede sucesso. As pessoas acreditam nisso. Tem sido transversal na opinião, Certo, seja a sim. nossa, quer da dos nossos convidados. é verdade. Claro. sim. Obrigada. Não é isso, e é uma armadilha também. Isto faz parte da rat race, da corrida de rato. E isso traz alguma ansiedade. E isto é imposto, porque, por exemplo, se acreditarmos que não há passado nem futuro e há um momento presente, nós temos passado porque temos memória, obviamente. Mas por conhecermos esta noção de tempo, projetamos para o futuro aquilo que deveria estar a acontecer, que seria, por exemplo, ter um estilo de vida melhor e tudo mais. E isso traz muita ansiedade desnecessária, mais ruído ainda. E eu acho que este ruído atrapalha. Tens de juntar dinheiro porque senão depois não tens reforma, ou então e a tua carreira não estás a fazer tudo o que devias. Mais ruído. E isso não dá tempo para parar um bocado. E esta é a viagem interior, sabes? Não tenho vontade já de... Perdi um bocado essa pica de fazer viagens e fazer coisas. Claro. Até porque já não sei se não há mais nada para ver, mas viajar e de repente ver tudo com telemóveis e tudo muito igual e as mesmas músicas e perdeu a piada, sabes? Para mim, não estou a dizer que podes escolher, mas para chegas ti, lá, para ti. está uma data de turistas em todo lado. Vais para a Amazónia, ayahuasca e drogas psicadélicas e, E fast food em todo lado, da mesma coisa. Sim. Da mesma coisa. Os mesmos conceitos. O dinheiro está em todo lado a corromper as pessoas. O dinheiro não é bom, é uma moeda de troca. Alterar a realidade, não é? A realidade que já tivemos. De certa forma está a alterar a minha fantasia, porque era uma fantasia minha. Era a minha fantasia de encontrar comunidades com conceitos diferentes de vida Mas e que têm já foi uma espiritualidade. realidade, não é? E quando chegas lá e que o índio, por exemplo, já tem Facebook para recrutar, E diz, para recrutar mano, turistas. acabou o meu crédito. Estás a perceber? Fica a pensar, já não há espiritualidade, já não há não sei o Pois. quê, o dinheiro está lá outra vez. Então era por isso que tu viajavas, para encontrares a tua espiritualidade, o teu interior. Se calhar eu viajava, nem sei porquê. Eu se calhar viajei porque gostava mesmo, não estava à procura. Pronto. Eu a espiritualidade procurava um bocado nos livros, Ora bem. não era por aí, mas tem vindo a desiludir, está tudo muito, muito igual. Se calhar é isso que eu estou a dizer, não estou a dizer que estás errado. Claro. Mas a minha fantasia que eu achava que Era era outra cena. eu é que perdi a pica porque a fantasia não corresponde àquilo que existe. Que eu não estou a dizer que seja errado outra vez. Sim. Ok? É a tua perspectiva, diferente da tua disso que visão. se fala. É a minha fantasia. É só isso. Isso que parou. Portanto, Era o teu desejo, encontrar um cenário diferente. E chegas e deparas-te com alhos vedros. Não, estou a brincar Oh meu agora. Deus, o que é que Estou a foram brincar. fazer? Mas a questão de que, Sim. ok, a realidade, o acesso à informação, os telemóveis, a internet, a eletricidade, a televisão, já chegou aonde há uns tempos estava Sim. diferente. Eu acho que agora não é preciso sair tanto, porque, por exemplo, queres fazer um curso, tens o Open Courses e tens o internet, Sim, tem muito acesso sim, à educação sim, e tem muito sim. acesso à informação que não E tinhas isso- antes. E isso é bom. Isso é espetacular mesmo. Mesmo agora o Facebook está-se a tornar interessante, porque agora que toda a gente, e vejo notícias, toda a gente está a largar o Facebook. O mundo ocidental está a largar o Facebook e ir para o Instagram. E eu, boa, sabes porquê? Porque agora estão os indianos, os japoneses, os sul-americanos, os africanos a ir para o Facebook. E agora é que está a aparecer coisas interessantes, Certo. porque eu já estava farto de ver as mesmas coisas do A Facebook. moda e o... Porque agora aparecem notícias e aparecem coisas das pessoas que eu conheço, não é? Claro. Mas te que interessam. estão agora a usar o Facebook.
Portanto, já não preciso sair tanto de casa. Para mim, pelo menos, há ali uma busca interior que é importante fazer, mas se calhar deve ser coisa dos 30 anos e paras e tens uma reflexão diferente. É uma busca, pá, e vai acontecer até o resto da vida, meu. É uma busca, Portanto, não tem mal. O meu conselho Para ali. o meu conselho é esse, é tentar arranjar maneira de afastar o ruído. Este ruído que eu teve a tentar explicar, que é aquele que eu achei que existe sempre. E a partir daí, sem ruído, tentar ouvir a voz interior. Isto parece um bocado. Isto já parece Não, coisa de autoajuda. A questão é que é essa mesmo, é que confunde-se realidade e verdade com autoajuda. E aí é que está o problema. Sim. Porque a autoajuda significa isso mesmo. Sermos compassivos com nós próprios e Sim. perdoarmos-nos Sim. a nós próprios. Atenção, pessoal, eu não estou a ouvir vozes. Exato. Mas, Não é esquizofrénico. quando eu digo esta Ele está a ouvir a intuição podia, mas dele. não é. Exatamente, esta voz interior é a intuição. A pura intuição daquele ser humano que está ali e diz: eu existo, Claro. eu sou. E às vezes não é esse Stop. o ser humano, é o teu eu, é aquilo que está mesmo dentro de ti. Okay? É só isto isso. funcionou para mim. Cada pessoa faz a sua busca. E há de funcionar outras Obviamente. coisas. Cada pessoa faz a sua busca. E não são iguais, e não são no mesmo tempo, Isso e não mesmo. são na mesma idade, e não são a fazer a mesma tarefa, mas certamente que nós tiramos ou enriquecemos a nossa experiência e a nossa vida procurando sempre, ou procurando mais sobre nós do que externamente, não é? Certo. Não que eu também adoro viajar, mas aquilo que às vezes essa diferença cultural, agora que te ouço também, se calhar porque também viajas mais, mas essa diferença cultural também foi sempre aquilo que procurei, não é? Portanto, no fundo, que os olhos batessem em coisas diferentes, Sim. não é? Assim, de uma expressão muito. Mas não é os olhos, é o teu cérebro ficar impregnado de coisas diferentes, sim, que é sim. estimulado. Certo. Mas precisamente por isso, não é? Aqui numa coisa muito. Pontos de vista novos. Não é? Tu chegares e quando te deparas com tudo aquilo, não é? A imagem, mas o que está debaixo, o que está por trás, a cultura, a vivência, a experiência daquelas pessoas. Portanto, quando tu vês todo aquele cenário, percebes uou, afinal, isto que eu trago é o que eu conheço, Afinal, mas há aqui há mais. mais, Claro. não é? Certo. Portanto, e se calhar pronto, estamos a perder essa diversidade, não é? Estamos a ficar todos demasiado iguais. Então, é cada vez mais necessário que retiremos essas capas e procuremos efetivamente, então, afinal, onde é que eu estou no meio disto tudo? Eu acho que foi o que eu tirei da tua tua mensagem. Da tua Portanto, mensagem. pessoas, há muito mais. Há muito mais. O mundo está aí. Vão buscar o que é vosso. É só isto. Procurem-se. Vão buscar o que é vosso. Desliguem o ruído. Grande aconselho. Desliguem o ruído. Sim. Há coisas vou que usar. não são Vou vossas. usar. Há coisas que não são vossas. Portanto, encontrem-se e ponham-se o mais próximo possível de vocês mesmos. Isto não é autoajuda. Isto é, É o verdade. mais É mesmo humano uma possível. procura. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado. por Obrigada. estares cá. Antes de terminarmos, queria só fazer aquelas tarefas, Sim. as tarefas domésticas que nós temos que fazer sempre, não é? Que é deixar o likezinho ali em baixo. Estão a ver ali em baixo? É Sim. só carregar, Na nossa página. não é? Se quiserem ativar sininhos, por favor, porque significa que quando Notificações. começarmos vídeos vão ser avisados. Oi, olha a Qualia, está Sim. aqui em direto. Boa. Vamos tirar este vídeo do Facebook agora e vamos guardar no YouTube, que deve ser provavelmente onde estão a ver agora. Certo? É isso. Então aí no YouTube tem um botão vermelhinho que diz subscribe ou subscrever. Carreguem. Sim. Está bem? E tem ao lado um sininho, que é igual. Quando nós publicarmos um vídeo novo, vão ser avisados. Agora é que é. Obrigado, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Olha, é um Obrigado. prazer ser teu amigo, porque tu és um dos E- meus amigos mais profundos, pá. Eu sei que às vezes contigo consigo ir até ao fundo da questão desta coisa de ser humano. E é fixe, pá. Obrigado. Obrigada, A porque sério. eu também aprendi muito. Gostei muito desta conversa. Temos que arranjar mais momentos Vamos a isto. para fazer intercâmbios. Já agora, para divulgação para o povo, nós vamos ter Para o um povo. modelo do Senso Divergente ao vivo, com Sim. grupos muito Na maiores de Qualia. pessoas a partilhar. Ou noutros espaços ainda Certo. a pensar. Portanto, há um Senso Divergente aqui online e vai haver um Senso Divergente ao vivo, com um círculo de pessoas, muitas, a conversar sobre coisas. E, portanto, Portanto, venham até nós, Venham. venham até à Qualia Vamos divulgar em para breve. estar presentes. Um grande abraço e obrigado. Obrigada. E obrigado. Meu.